Errol é um garoto que vive num mundo de fantasia, onde a deusa dá a todos uma bênção, uma classe. Essa classe define o que eles serão quando crescerem, e é revelada no dia em que completam 10 anos. Hoje é o grande dia de Errol. Ele acabou de fazer 10 anos e vai receber sua nova classe. Os pais e a irmã estão super animados, fantasiando que classe legal ele vai ter. Mas ele mesmo parece bem desinteressado. Depois do café, todos correm para a igreja, onde um padre está perto do altar, tocando meninos menores de idade, o que é universal em todo mundo, eu acho. Ele começa a dizer a cada criança qual será sua classe. Alguns viram ferreiros, outros chefes. A irmã de Errol diz que as classes também são influenciadas pelas dos pais, então ele provavelmente vai ter algo super legal. Quando chega a vez de Errol, ele se aproxima do padre. Todos começam a murmurar, animados, sobre que classe lendária o garoto terá, já que a mãe é uma santa da espada e o pai um arquimago. O próprio padre está animado com a chance de tocar outro garoto, mas quando ele toca a testa de Errol, fica confuso. Ele finalmente olha para Errol com pena e diz que ele nasceu sem classe. Alguns dias se passam, e os pais de Errol tentam animá-lo, dizendo que ele não precisa se preocupar com o emprego. Pode morar no porão deles, Errol não está preocupado consigo mesmo. Ele diz à família que não está deprimido, afirmando que pratica esgrima desde criança. Ele aprimora suas habilidades dia após dia. Claro que seria bem mais fácil avançar se tivesse a classe de espada. Mesmo sem ela, ele pode se virar no mundo, graças à quantidade absurda de treino pesado que fez com sua mãe super poderosa. A família fica aliviada, enquanto ele se afasta para ficar sozinho, e ouve e vê dois caras treinando um contra o outro. Embora os básicos deles pareçam fracos, só de serem abençoados com a classe de espadachim já os torna lutadores capazes. Eles notam Errol os observando e perguntam por que ele responde que veio praticar, o que os faz rir. Eles afirmam que um cara sem classe nunca pode lutar com um espadachim de verdade, e demonstram suas habilidades se atacando com as espadas. Porém, não está impressionado e pergunta se eles gostariam de lutar com ele. Os garotos acham que Errol deve estar brincando, mas concordam com uma luta. Antes que a luta começasse, o garoto pergunta ao contrário das classes, todos nascem com proteção divina desde o nascimento, que é como uma barreira que os protege de danos, mas ela pode acabar ou ser quebrada por alguém muito mais forte que ele. A cena que tem a proteção, o que significa que o garoto pode ir com tudo sem medo de matá-lo. Errol, porém, diz que não precisa de proteção divina para vencer pirralhos como ele, o que enfurece o garoto, que corre para Errol e balança a espada com força. Consegue aparar o ataque facilmente, o que choca o pirralho, que começa a balançar as espadas descontroladamente. Mas Errol consegue bloquear e desviar cada ataque lançado contra ele. Começa a ficar desesperado, e o amigo salta por trás para derrubar Errol, mas ele é rápido demais e salta para fora do caminho a tempo. Ele percebe que, comparado à mãe, esses garotos não são nada para ele. Então 2 contra 1, ele avança e nocauteia um dos garotos com um golpe de pomo no queixo, enquanto o outro perde o equilíbrio ao tropeçar no amigo e cai. Ambos começam a chorar sobre a injustiça como perdedores mimados, quando de repente um garoto ruivo entra no ringue e manda os dois mortos. Errol não o reconhece, mas o ruivo parece conhecê-lo, pois vai direto até ele e o desafia para um duelo. Ele afirma que Errol só derrotou esses dois patetas por ter alguma habilidade inata da mãe. A santa, perdedor sem classe, nunca conseguirá se igualar a alguém com classe e treinamento básico. O ruivo finalmente diz que é filho do Capitão Evans, o líder da guarda da vila. De repente se lembra do capitão quando ele veio pedir ajuda à mãe, mas o garoto não se parece nem um pouco com o homem rústico que ele viu. O garoto reclama que a mãe de Errol é sempre considerada a mais forte. Mesmo que o pai mostrar qual família é melhor, ele vai derrotar Errol numa luta. Ambos tomam suas posições e a luta finalmente começa. O ruivo ataca imediatamente, tentando desferir um golpe vitorioso o mais rápido possível. A deles é impressionante enquanto se movem pelo campo de treinamento atacando um ao outro, o que deixa os dois pirralhos atordoados no chão. Errol percebe que, embora o ruivo seja muito mais forte que os outros dois idiotas, ele usa a raiva para procurar uma abertura antes de atacar, mas o ruivo está pronto para isso, e usa seus golpes aéreos especiais. Errol consegue bloquear um, mas o outro o atinge no peito, derrubando de surpresa, e pergunta que tipo de truque foi aquele, mas o ruivo afirma que é uma habilidade que um perdedor sem classe como ele nunca poderá aprender. Alguns dias se passaram desde aquela derrota, mas um novo fogo resta com sua espada e começa a praticar sozinho num alvo de manequim, e depois de inúmeras tentativas, ele finalmente consegue replicar o golpe duplo que o se quer celebrar, um Goblin o embosca, saltando dos arbustos. Mas não é páreo para ele, pois Errol se vira, liberando sua técnica de golpe duplo, que imediatamente derruba o Goblin animado com sua técnica recém-aprendida, quando de repente um rugido enorme irrompe das profundezas da floresta, que abala Errol até a alma. Ele decide correr de volta para a vila e alertar os guardas, mas que o garoto pode estar em apuros, e será tarde demais até os guardas chegarem, então decide ir para a floresta sozinho. Ele caminha em silêncio por um tempo, quando finalmente avista um garoto ferido, que acaba sendo o mesmo ruivo completamente espancado, sangrando por todo o corpo, segurando a espada em direção ao inimigo, que acaba sendo um hobgoblin enorme. Nem Errol nunca viu um na vida real, já que eles nunca chegam perto da e deve correr para pedir ajuda, já que não sabe se é forte o suficiente para derrotar o monstro.
mas percebe que o Ruivo morreria com certeza se ele fosse embora. Decide e se esgueira por trás do Hobgoblin, e pouco antes que o monstro pudesse acabar com o Ruivo, Arrow libera um forte golpe duplo que corta o Goblin, matando-o imediatamente, chocado ao ver o Hobgoblin morto no chão. Mas mais do que isso, ele está chocado com o fato de Arrow ter conseguido usar um ataque que ele só aprendeu depois de anos de treino e o impulso de sua classe. Um pouco de água benta para se recuperar, e imediatamente depois, o garoto pergunta a Arrow como ele conseguiu fazer aquilo, e Arrow responde que seu ataque não tem nada a ver com ter uma classe, pois qualquer um com habilidade, velocidade e poder suficiente depois de perder para seus golpes duplos antes. Arrow o analisou de perto e praticou repetidamente para entender os fundamentos. Então, agora ele é convencido e desafia Arrow para uma luta, que é prontamente aceita. Ambos ficam um de frente para o outro e usam suas habilidades ao mesmo tempo. Para a surpresa do garoto, Arrow não só conseguiu bloquear seu golpe com sucesso, mas também adicionou um terceiro furioso. Mas Arrow explica que não está preso a nenhuma habilidade com limitações. Então seu único limite é seu poder e habilidade, o que significa que ele pode adicionar quantos golpes quiser se for bom o suficiente. De pé e se envolve em outra batalha rápida, mas desta vez ele é atingido novamente pelo terceiro golpe, mais forte que antes. Ele é derrubado no chão mais uma vez enquanto Arrow se passam desde aquele dia, e a Finalil decide partir numa jornada para Brescia, o reino conhecido por sua esgrima. Tanto a mãe quanto o Capitão Evans receberam seu treinamento de lá, e Arrow quer ser o melhor, acompanhado por alguns estranhos, dois deles sendo espadachins de alto calibre. O cara tem a classe de bárbaro, enquanto a mulher é conhecida por sua classe de empunhadura dupla. As suas habilidades em Brescia também, mas não conseguem se dar bem e estão sempre se estranhando. O cocheiro manda eles se acalmarem, já que todos vão para o mesmo lugar, mas o homem é muito misógino e quer mandar a mulher de volta para a cozinha. Mas, porém, o cocheiro grita para eles prepararem as espadas, pois tem problemas. Arrow calmamente olha para cima e avista uma horda de orcs junto com seu enorme líder bloqueando o caminho, sem intenção de deixá-lo sair com vida. Elas ficam assustadas e pedem ao bárbaro para salvá-las, mas o bárbaro, fiel ao seu nome, é um completo idiota e covarde, que afirma não estar disposto a arriscar a vida por outra pessoa e salta afirmando que cada um por si neste mundo. O cocheiro fica preocupado, pensando se consegue fugir da horda com sua carroça e os passageiros. Mas antes que pudesse fazer algo, Arrow desce da carroça sem dizer uma palavra e começa a recuar e correr pela vida. Mas Arrow simplesmente o ignora antes de avançar contra o primeiro orc e esfaqueá-lo no coração. O cocheiro fica chocado com sua velocidade e precisão incríveis, enquanto Arrow usa teletransporte e continua desaparecendo e aparecendo na frente dos orcs, derrubando-os. Ele é cercado por um monte de orcs por todos os lados, o que significa que ele não pode mais usar sua habilidade de investida. Mas para a surpresa do cocheiro, Arrow usa um truque lendário conhecido como a Dança da Lâmina, onde ele gira como um douro. Arrow pode usar essa habilidade, já que ela só é usada por espadachins da classe Princesa da Espada, e elas são sempre mulheres. Entende as normas de gênero, pois quer fazer parte da comunidade LGHDTV. Então ele corre em direção ao líder orc, desviando de seu ataque com maestria antes de pular em cima dele e enterrar sua espada a fundo no crânio do orc, matando-o imediatamente. O cocheiro chocado e diz para ele continuar a jornada para Brescia. Enquanto uma das crianças pergunta a que classe ele pertence, ele simplesmente responde que não tem nenhuma classe, o que choca completamente a todos. 5 anos atrás, quando mostrou à mãe a nova habilidade de lâmina dupla que aprendeu, ela pensou que estava imaginando coisas, mas quando Arrow disse que estava treinando para replicar qualquer habilidade que visse, ela ficou mais do que feliz e prometeu ensiná-lo todas as habilidades usadas pela classe Princesa da Espada. Acordado pelo cocheiro que lhe disse que chegaram a Brescia, a terra das espadas. Arrow desce da carroça e vê o centro da cidade inundado por pessoas com espadas presas à cintura. E pergunta se ele é um espadachim de nível avançado. A princípio, o cocheiro afirma que é apenas um cocheiro, mas Arrow sabe que só bons espadachins podem identificar os movimentos que ele estava fazendo na hora. O cocheiro admite que é da classe dos cavaleiros sagrados, mas ele fica entediado de lutar tanto, então prefere às vezes dar uma relaxada e fingir ser um cocheiro. O sagrado percebe que esta é provavelmente a primeira vez de Arrow na cidade e diz a ele que precisa encontrar uma guilda para si primeiro, pois sem uma guilda ele não poderá lutar em nenhuma cidade. Lutar e vencer os torneios é a principal forma de os espadachins provarem seu valor e ganharem dinheiro. Arrow responde que não se importa com o dinheiro, mas quer lutar contra o espadachim mais forte que este lugar tem a oferecer. Diz para ele ter cuidado com guildas corporativas tóxicas, pois elas podem sugar sua alma e não de um jeito legal. Com isso, o cocheiro se vira e vai embora, enquanto Arrow entra na cidade, observando todas as pessoas diferentes anunciando suas guildas, contratando gente e espadachins fazendo fila para tentar a sorte nas melhores. Ele acaba esbarrando numa loira de baixo escalão que imediatamente se agarra a ele como um carrapato, dizendo que ela é membro de uma guilda famosa e quer que ele se junte a eles.
Errol imediatamente desconfia dela, já que ela parece muito escalão, porém não o deixa em paz e continua o importunando para se juntar à guilda deles repetidamente. Mas Errol não é bobo e continua recusando. Ele pergunta qual é a guilda mais forte dali, e ela relutantemente responde que a guilda Lâmina Sombria é uma das mais fortes agora, já que tem direções e imediatamente se move em direção à guilda. É parado no caminho pelo guarda que o direciona para a recepção para o teste. Na recepção, ele encontra uma enorme fila de espadachins em ascensão dispostos a tentar a sorte para entrar na famosa guilda, o que também excita Errol, que se pergunta que tipo de pessoas incríveis ele teria que enfrentar. Na vez dele de se registrar, a recepcionista ri dele por ser um perdedor sem classe, alegando que apenas pessoas com uma classe de espadachim avançada podem se candidatar aos testes da guilda. Errol afirma certeza de que pode passar no teste deles, mas a recepcionista se recusa a registrá-lo. Entristecido com isso, ele decide ir embora quando avista 3 espadachins de rank A entrando no salão, que são imediatamente tratados como celebridades. Ele não se importa muito com a teatralidade, porém, e imediatamente se volta para outras guildas. Mas, um por um, ele volta para a cidade, pegando a carta que sua mãe lhe deu e disse para ele encontrar a antiga guilda dela, já que eles certamente o ajudariam a encontrar algo. Ele se pergunta se a mãe sabia que ele teria tanto problema, mas é grato mesmo assim. Se quer ler a carta, porém, a loira de baixo escalão se agarra a ele mais uma vez, afirmando que ainda estão prontos para aceitá-lo, mas Errol recusa de novo. Ela literalmente começa a implorar para ele se juntar à guilda, dizendo para ele fazer isso por caridade, e aponta para uma linda casa de guilda. Errol um pouco, mas a de baixo escalão responde que a guilda deles, conhecida como Presa do Dragão, costumava ser a melhor do país por muito tempo, mas ultimamente foi para o buraco, e atualmente são os mais fracos. O nome do dragão de repente soa familiar, pois ele se lembra que sua mãe uma vez lhe contou sobre o líder da guilda dela, que era um espadachim de empunhadura dupla, que nomeou a guilda Presa do Dragão em homenagem ao seu movimento especial. Ele tira a carta para procurar o nome, e de fato é a guilda de que sua mãe estava falando. Ele decide entrar com ela, o que a deixa muito feliz. Mas no momento em que entram na sala, ele encontra um velho bêbado com apenas um braço no sofá. Para ir para outro lugar, já que esta guilda está condenada, e se afasta enquanto a de baixo escalão diz a ele que ele é o pai dela, que costumava ser o segundo melhor espadachim da cidade. Mas desde que perdeu o braço, ele nunca mais foi o mesmo. Surpreende dizendo que quer se juntar à guilda. Isso deixa a de baixo escalão muito feliz, e ela rapidamente redige um acordo, que Errol preenche e entrega de volta a ela. Tá, porque ele deixou a coluna da classe em branco. É quando Errol responde que é porque ele não tem classe. Beloli surta e saca uma espada, alegando que pensou que ele poderia ser um espadachim de classe avançada, já que estava se fazendo de difícil. Sem dizer mais nada, a porta se abre e uma beleza ruiva chamada Ray entra na sala. A de baixo escalão corre imediatamente em direção a ela, chorando que esse idiota sem classe a enganou para se juntar à guilda. Imediata de Ray, e ela olha para Errol, afirmando que nunca pensou que o veria ali. Errol fica confuso e pergunta como ela o conhece, e Ray parece surpresa, afirmando que eram da mesma vila e treinaram milhar. Mas finalmente ele percebe que o garoto ruivo que ele lutou tantas vezes antes não era na verdade um garoto, mas uma garota. A de baixo escalão também sabe da história e pergunta a Ray se ele é o cara sem classe que a derrotou quando ela era jovem, pois ela sempre pensou que a história está presa àquela derrota e desafia Errol para uma luta imediatamente. A luta começa e Ray imediatamente usa o ataque de golpe duplo, que Errol pensa que pode contra-atacar. Os golpes de Ray atravessam os dele e o atingem em cheio, o que o confunde. Mas Ray revela que tem a classe de espadachim de poder, e é por isso que ela consegue usar uma espada 5 vezes mais pesada que uma normal, o que significa que ela tem 5 vezes mais poder em cada golpe de espada. Com o fato de ela ainda ter mantido sua velocidade mesmo usando uma espada mais pesada, mas essa velocidade não é nada perto da dele. Na próxima vez que ela ataca, ele cria uma imagem residual, o que distrai Ray enquanto ele aparece atrás dela e a atinge nas costas. E tenta de novo, mas o resultado é o mesmo. Ela não consegue acreditar que Errol está usando uma técnica que só é usada pelos espadachins de nível mais avançado, enquanto Errol percebe que ela é muito tanque para ser derrubada com seus ataques normais. Ray tenta encerrar a luta com seus golpes pesados, mas Errol usa o contra-ataque característico de sua mãe, que a deixa de joelhos e a luta acaba assim. Com isso, o comportamento da de baixo escalão muda completamente, e ela o recebe novamente em sua guilda, e diz a ele que a guilda deles está com uma dívida enorme agora. Eles terão que entrar nos torneios e lutar como um grupo de 3 contra outras guildas, que terão todos os 5 membros em uma equipe. Errol, porém, está animado com a perspectiva de lutar contra oponentes fortes e anseia pela oportunidade de aprimorar ainda mais suas habilidades. Na manhã seguinte, Errol acorda em seu próprio quarto, numa cama novinha em folha que agora é dele, só dele. Leva um tempinho para ele se lembrar de tudo o que aconteceu desde que chegou aqui. Ele agora pertence à mesma guilda lendária com a qual sua mãe também trabalhou, o que é algo super importante para ele, uma baita profissional de jeito nenhum, e vai fazer essa guilda ser grande de novo, sim senhor. Ele se apronta rapidinho e entra na sala, onde a Lola e a Ray já estão acordadas, batendo um papo animado perto da lareira sobre os torneios que estão por vir.
o Errol pra conversa, afirmando que o torneio vai começar na próxima semana. E como agora eles têm 3 membros em vez de 2, em vez de só 2, eles também estão super elegíveis pra participar super difícil, já que será um torneio eliminatório com lutas 1 contra 1, mas cada guilda provavelmente terá 5 membros, o que os colocará numa desvantagem gigantesca. Então eles devem derrotar mais de um oponente cada se quiserem sobreviver, sabe? Passar da primeira rodada otimista, afirmando que ainda deve ficar tudo bem, sabe? Porque a guilda deles já tem 2 espadachins de rank B. Então, a menos que eles acabem lutando contra um espadachim de rank A, eles devem estar igualmente equiparados nas lutas, sem problemas. Erra o conceito e pergunta o que exatamente esses ranks significam. A Loli explica que existem 5 ranks no total, de A a D, onde A é o rank mais alto que se pode alcançar, e de todos os espadachins em Brescia, apenas 20 são de um iniciante completo, tipo, que mal sabe segurar uma espada, sabe? Ela orgulhosamente afirma que tanto ela quanto a Rey são espadachins de rank B. E como o Errol conseguiu derrotar a Rey numa luta direta, isso significa que ele também é um espadachim de rank B. Os espadachins de rank B, eles devem ter uma boa chance de lutar nas rodadas iniciais, pelo menos, né? Com isso, a Loli vai para a cozinha, deixando o Errol com seus pensamentos. Enquanto a Rey estava saindo, ele a segura e pergunta sobre as habilidades dela como espadachim de poder, com a derrota de ontem, mas responde que uma de suas habilidades é endurecer seu escudo de mana externo para protegê-la da maioria dos ataques de baixa potência. Errol pensa sobre isso por um tempo, imaginando como exatamente ele pode aprender uma técnica tão valiosa quando de repente ainda embainhada. Rey diz a ele que não está nem um pouco interessada, mas Errol agarra a mão dela, implorando para que ela faça isso. Mas a Rey parece estar entendendo tudo errado, pensando que o Errol está afim de algo meio... outra ideia não, e diz a ele que talvez eles devessem começar com algo um pouco mais normal, sabe, para ir com calma. Errol não se empurra à frente, percebendo que ambos estão pensando em coisas completamente diferentes, e esclarece que ele quer que ela o atinja, para que ele possa aprender a usar a habilidade de endurecer seu escudo de proteção de mana, o que seria super eficaz ao lutar contra múltiplos atacantes, e pergunta se ele enlouqueceu de vez, já que as habilidades são dadas apenas pela graça divina da deusa, e é algo que não pode ser aprendido. Mas o Errol é ateu agora, e diz a ela para calar a matraca, já que ele já aprendeu habilidades como corte de lâmina dupla e transmissão instantânea. Tentar uma vez, só pra ver no que dá. Eles vão para o campo de treinamento onde ela entrega a espada dela a ele, alertando que a espada dela é 5 vezes mais pesada que qualquer espada normal. Tipo, é um peso e o Errol nunca, jamais, será capaz de balançá-la. Mas o Errol mais uma vez deixa a Rey sem palavras, pegando a espada dela, desembainhando-a e balançando-a com uma surpreendente graça e facilidade. Que coisa. A Rey fica novamente se perguntando como diabos ele consegue fazer tudo isso sendo sem classe e sem nenhuma habilidade, é inacreditável. Errol responde que tudo o que ele aprendeu através de pura dedicação e prática diária, sem atalhos, com puro trabalho duro e muito esforço. Isso amolece o coração da Rey, e ela pede desculpas pelos comentários dela antes de pegar a espada de volta e concordar com o treinamento, mas avisando que não vai se segurar, de jeito nenhum. Errol concorda e tenta, mas aquele momento já passou, e a gata o atinge no rosto com a espada embainhada para ele aprender. Um pouco depois, a Loli desce correndo para o campo de treinamento, sem fôlego e super estressada, e diz a Errol e Rey que acabou de descobrir contra qual guilda eles vão lutar, e olha, não são boas notícias. Enfrentar é ninguém menos que os membros da guilda top, a Lâmina Negra, que tem mais de 8 espadachins de rank A, liderados por seu líder Gale, que é conhecido por ser tão cruel quanto uma víbora, um perigo. Mas a Loli também não tem planos de recuar, de jeito nenhum, e com um discurso super inflamado, diz a eles que farão o possível e o impossível para derrotar seus candidatos. Ela então olha para o Errol, que está lá no chão depois de ser completamente espancado pela Rey durante a morto, mas a Rey responde que eles estão apenas fazendo um treinamento especial, sabe? Mas a Loli pensa que a Rey está só desabafando todo o estresse dela no novato. Errol finalmente se levanta, afirmando que está com uma fome de leão depois de apanhar tanto e quer um rango, tipo, pra já. Finalmente, o grande dia da competição chega. Pessoas de todo o país se reúnem no Coliseu, discutindo a partida, enquanto o Errol fica completamente de queixo caído com o quão enorme o local realmente. Presas do dragão se deram mal e queimaram a largada, o que inflama o temperamento dela na hora, mas a Rey consegue pará-la. Errol percebe que as pessoas também apostam aqui, colocando dinheiro em quais times vão ganhar, e a Loli diz a ele que atualmente, mas a Loli grita com ele pra calar a boca, já que isso significa que ninguém na cidade inteira acredita que eles podem vencer a guilda Lâmina Negra. Ninguém! Mas isso também pode ser uma bênção disfarçada, já que se eles conseguirem vencer, podem sair de dinheiro de uma única partida. A Rey tenta acalmá-la, mas ela já está longe demais, sabe? Com um fogo queimando nos olhos, ela afirma que eles têm que vencer esta partida, não importa o que, porque se perderem não haverá mais guilda, e para garantir eles vencerem, suas vidas serão mudadas para sempre, e ninguém mais falaria deles como uma guilda ruim que costumava ser boa, sabe? A Rey pergunta, e se a gente perder então? E a Loli responde que nem importa, porque se perdessem, teriam qualquer maneira. Então, que se dane. De repente, ela é chamada por um cara que acaba sendo ninguém menos que Dio, o líder da guilda Lâmina Negra, que começa a menosprezar a Loli e explica que foi ele que fez deles. Que audácia. Vai ser uma luta fácil para eles, que eles estão destinados a vencer, e além disso, eles podem apagar completamente as últimas brasas da guilda que costumava ser a ficaria que ela tem a melhor guilda. Que piada.
Mas isso só aconteceria se ela conseguisse derrotar o espadachim de rank A deles, né? Mas como um perdedor sem classe no time deles, não parece nem um pouco provável. Com isso, ele ri da própria esperteza e lhes deseja boa sorte antes de ir embora, todo pomposo. Logo eles entram na arena onde Errol percebe que o próprio Gale não parece estar lutando e se pergunta se isso aumenta as chances deles de vencer. Mas a Ray diz a ele que o time inteiro deles é de rank A e mais agressiva que o normal, o que é estranho. Finalmente, a hora da batalha chega e o anunciante apresenta os competidores. Do lado das lâminas negras, um garoto de cabelo verde com uma classe de esgrimista é enviado para a frente, que arrogantemente declara que vai derrotar o time adversário inteiro, sozinho. Que metido. Enquanto o comentarista fica surpreso ao ver que do lado das presas do dragão, Errol, o espadachim sem classe, vai lutar. O garoto esgrimista parece desinteressado, já que não importaria o quão rápido ele derrote um idiota sem classe, mas decide fazer isso de qual sim ele pode enfrentar as garotas, que é o que ele quer. A partida começa e em segundos o esgrimista avança e esfaqueia o Errol no peito, surpreendendo a todos com sua velocidade absurda. Mas enquanto a Loli fica super preocupada com o Errol, era simplesmente a sombra do Errol, que truque. O esgrimista parece surpreso, mas isso não o abala nem um pouco e ele se vira e avança novamente, apenas para encontrar outra imagem residual. Ele percebe que isso não vai acabar várias imagens do Errol, que confusão. Mas isso não importa para ele, pois ele planeja usar sua velocidade para esfaquear todos eles, sem exceção. As imagens residuais atacam todas de uma vez, e o esgrimista as corta todas, apenas para ser esfaqueado pelo verdadeiro Errol, que conseguiu o que é supostamente muito difícil. O esgrimista cai no chão e a partida acaba assim, num piscar de olhos. Errol afirma que sua mãe costumava praticar com ele usando 5 imagens de uma vez, e que ela estava pegando leve, imagina. O comentarista fica chocado enquanto o público irrompe para o candidato sem classe, que revira a volta. Ele percebe que, embora tenha tentado a mesma técnica exata que o garoto esgrimista, a dele não era tão refinada, o que significa que ele teria que trabalhar ainda mais nela, e muito. A próxima partida que Errol enfrenta é contra um espadachim de 2 constantes de golpes de espada, sem parar. Mas Errol consegue bloquear todos eles antes de usar o ataque de corte duplo para derrubar seu oponente, sem dó. Com 2 derrubados, o próximo oponente que ele enfrenta acaba sendo um usuário de adaga com empunhadura invertida junto com sua lâmina. Que esperto. Mas isso não adiantou de nada, já que Errol é muito rápido para ele com as imagens residuais antes de derrubá-lo por trás, sem chance. Ray e Loli ficam chocadas com o fato de que este homem acabou de derrotar realmente vencer a partida, que demais. A próxima partida acaba sendo um pouco mais difícil, já que ele é confrontado com um espadachim de escudo, que são conhecidos por serem bem duros na queda, e como Errol não consegue acertar nenhum golpe crítico, ele é forçado sua proteção, sabe, pouco a pouco. Seu oponente grita com ele que ele não pode de jeito nenhum ser uma pessoa sem classe, mas Errol responde que tudo o que ele alcançou foi através de puro trabalho duro e nada mais. Ponto final. O Bruto diz a ele que trabalho duro não o levará com sua habilidade de investida de escudo, mas Errol consegue usar uma das técnicas de assinatura de sua mãe, a previsão, enquanto ele prevê os movimentos de seu inimigo e consegue chutar o escudo para baixo, com precisão. Com isso, ele usa e chuta o Bruto no estômago, com força. Ele então pega o escudo e começa a avançar, sem hesitar. O Bruto fica enfurecido e tenta atacar, mas o Errol consegue parar antes de avançar e usar a mesma oponente de uma vez por todas. As pessoas começam a se revoltar e chamá-lo de mentiroso, que não está divulgando seu rank classe, que absurdo. Então os organizadores trazem sua identidade de classe para a bola de cristal mágica e transmitem ao vivo que é uma pessoa sem classe, para todo mundo ver. Com isso resolvido, o próximo oponente é anunciado e ele parece ser bem diferente, viu? Este espadachim se chama Masamune, e ele acaba sendo da linhagem chamada Katana, que é estilo. Antes mesmo de Masamune sacar sua espada, Errol sente o perigo e se prepara, com toda a atenção. Sabendo que esta luta não será tão fácil quanto as outras, ele percebe que Masamune está planejando usar sua habilidade suprema, e está esperando o momento certo para atacar. Mas Errol é curioso, então ele avança, colocando-se em perigo de propósito. No momento em que ele entra no alcance do espadachim, Masamune saca sua espada em direção ao Errol, mas de alguma forma o Errol é atrás dele, que é agilidade. Masamune fica chocado, mas Errol diz a ele que ele é genuinamente a pessoa mais rápida que ele viu na cidade, de verdade. Mas infelizmente para ele, então ele já está acostumado com isso. Com isso, ele usa a habilidade suprema da Princesa da Espada, esfaqueando seu inimigo múltiplas vezes, derrotando-o. Com isso, todos ficam chocados em silêncio, enquanto o suposto membro mais fraco da guilda mais fraca simplesmente varre os membros mais fortes. Que virada. Errol caminha em direção a Rai e a Loli, sentindo-se super contente com o fato de que eles deveriam ter ganhado dinheiro suficiente para manter a guilda funcionando. E muito bem. Naquela noite, quando voltaram para a casa da guilda, eles por toda parte, uma festa. Errol ainda estava chocado com o fato de que a Loli tinha idade para beber, mas ela afirmou que é uma mulher adulta, horas. Mesmo que pareça um pouco pequena, ela ainda não consegue acreditar que o Errol é o país, tudo sozinho, que feito. Ela decide que deve tentar conquistá-lo, pois ele é seu bilhete para sair da pobreza e da obscuridade, com certeza. Ela tenta pedir sua mão em casamento, afirmando que pode satisfazer todos os seus desejos. Mas Errol é um verdadeiro Sigma e a rejeita de imediato, afirmando que preferiria alguém como a Ray, sabe? Isso imediatamente faz a Ray corar, enquanto ela se levanta de seu assento, gritando com o Errol para parar de falar assim, só porque ele quer rejeitar a Loli. Que coisa. Mas o Errol estava seriamente considerando isso, viu?
Ele pergunta por que ela pensaria que ele está zombando dela, e ela responde de homem durante a luta de espadas. Ela afirma que qualquer um que a conheceu disse que ela não tem encantos femininos, mas o Errol pode ver 2 grandes encantos femininos bem ali na frente dele e discorda, e muito. A Loli percebe que a Ray não tem absolutamente nenhuma ideia de qual é sua maior fonte e não precisa se preocupar com ela. Com isso, ela começa a esfregar as pernas do Errol, afirmando que ele deve estar cansado de toda a luta durante o dia, e diz a ele para encontrá-la no quarto. A Ray imediatamente fica envergonhada, dizendo a Loli para parar de dizer coisas estranhas, mas a Loli sorri astutamente, afirmando de um dia cansativo, só isso. Para sua surpresa, porém, Errol responde que preferiria uma massagem da Ray, na verdade. A ideia dele de massagem era ser espancado até a polpa pela Ray no campo de treinamento, enquanto ele tenta dominar a magia de reforço que a Ray usa tão sem esforço e habilidades que loucura. A Loli observa da varanda, imaginando se o Errol tem alguma ideia do que realmente é uma massagem, de verdade. O barulho constante acaba acordando o pai da Loli, que desce para o campo de treinamento completamente de ressaca, reclamando do barulho, afirmando que eles não precisam de meio da noite. A Loli, porém, diz a ele que eles de fato venceram a partida, que foi contra a melhor guilda atual. Sim, isso chama a atenção dele, mas ele pensa que a Lâmina Negra deve ter enviado seus novatos de rank B ou C como bucha de canhão, para facilitar. Mas a Loli o surpreende ainda mais, dizendo que todos os seus oponentes eram de rank A, e não só isso. Mas o Errol os derrotou todos sozinho, sem nenhuma ajuda. Que coisa. Isso tira o pai dela da ressaca na hora. Ele fica pasmo. Enquanto ele olha pro Errol machucado e espancado, imaginando se esse garoto é realmente tão forte assim, a Loli afirma que fez um monte de apostas, e porque o Errol varreu o time inimigo, ela acertou o jackpot. E agora não só estão fora da dívida, mas também operacionais. Que maravilha! O pai dela, porém, não é tão otimista, afirmando que se por alguma sorte esse garoto é realmente tão forte assim, ele logo seria caçado por guildas maiores, mais influentes e muito mais ricas, tranças para não se decepcionar. A Loli diz a ele para não se preocupar com isso, já que ela logo vai se casar com o Errol, o que significa que eles estariam ligados para a vida toda, para sempre. Errol anuncia que não vai fazer nada disso, mas logo volta sua atenção para o pai dela, afirmando que a Loli pode ser Dora que desiste de tudo. Isso foi uma clara indireta para o pai da Loli, que o olha perigosamente com raiva, mas o Errol não pega a indireta e continua que ele deveria parar com seu ato de lamentação e começar a agir mais de acordo com sua idade, já que ele ainda tem uma mão restante e pode empunhar uma espada nessa mão. Ué. Isso irrita o pai dela, que imediatamente agarra o Errol pela gola, dizendo a ele para evitar falar sobre assuntos que ele não tem a menor ideia, de jeito nenhum. Ele diz ao Errol que um espadachim de 2 mãos, que não pode usar 2 mãos, é gênio, uma inutilidade. Errol afirma que não concorda, já que ele mesmo é um espadachim sem classe que ainda está competindo e tentando ascender neste mundo, sabe? Com isso, o pai dela o empurra e volta para cima. Loli e Ray imediatamente vêm para o lado do Errol, perguntando se ele está bem, e ela ao Errol por falar. Errol afirma que mesmo depois de perder o braço e estar acabado por tanto tempo, o pai dela ainda é incrivelmente forte e é um desperdício que ele esteja se recusando a ser incríveis. Que pena. Ele pensa consigo mesmo sobre todas as habilidades legais que poderia aprender com um espadachim de 2 mãos e promete a si mesmo que vai motivar o pai da Loli, o Rod, a pegar a espada novamente, custe o que custar. A Loli ouve sobre sua tentativa de aprender novas habilidades e sugere que ele enfrente masmorras perto da cidade. Errol é completamente alheio a masmorras, então a Ray diz a ele que masmorras são cavernas subterrâneas onde monstros surgem aos centenas e o lugar inteiro está cheio de armadilhas, tornando um dos melhores lugares para aprender novas habilidades e subir de nível com mais experiência de batalha na vida real, o que os ajudaria do deus da espada. Errol não tem a menor ideia do que ela está falando, então ela explica que a cidade todos os anos cedia um torneio onde os melhores espadachins do país participam para mostrar suas habilidades e o número 1. A Loli imediatamente tira um formulário e diz ao Errol para preenchê-lo se ele quiser participar, mas pro horror da Ray, ele o rasga bem na frente deles. A Ray fica confusa e pergunta se ele não quer participar do concurso, mas o Errol responde que a Loli estava a assinar, em vez disso. A Loli ri, afirmando que estava apenas testando as águas, sabe? Mas o Errol está cansado de ser um bom garoto e a agarra em um mata-leão para lhe dar uma lição, para ela aprender. Na manhã seguinte, Errol acorda para encontrar a Loli tentando agredi-lo, mas ele sair, que figura. Mais tarde naquele dia, todos eles vão juntos para as masmorras, onde a Loli explica que todos podem ficar nos círculos de teletransporte, através dos quais eles podem se teletransportar para o nível da masmorra que desejam. Mas você esteve antes, é a regra. A Loli afirma que ela alcançou o nível 12, enquanto a Ray alcançou o 14. Errol imediatamente decide ir junto com a Ray para o 14º nível, mas a Loli afirma que não funciona assim, e ele precisa estar... Que chato. Isso foi uma chatice, uma baita chatice, já que o Errol queria lutar contra os monstros mais fortes que pudesse encontrar desde o início. Mas a Loli diz a ele para não se preocupar, pois ela conhece uma rota muito curta que os levará aos andares inferiores muito rapidamente, sem problemas. Eles concordam com o plano, mas a Loli tenta deixar o Errol sozinho, afirmando que a Ray pode continuar sua corrida no nível 14, já que o Errol não precisaria de 2 guias, e começa a arrastá-lo para longe, toda esperta. Mas Errol não se deixa manipular tão fácil e pede para Ray ir junto. Eles entram no primeiro andar e são imediatamente atacados por 2 cavaleiros em armadura. Errol saca a espada e começa a lutar com um, enquanto Ray se...
Ele se surpreende ao notar que mesmo com armaduras pesadas, os cavaleiros se movem com uma agilidade incrível, mas é algo que ele consegue lidar. Então, ele usa seu passo veloz e decapita o cavaleiro, só para perceber que a armadura está completamente vazia e é alimentada pela mana da própria masmorra. O cavaleiro volta a se mover mesmo sem cabeça, e Ray afirma que eles não têm fraqueza real e nem sentem dor. Então Errol decide atacar as pernas, o que funciona lindamente, e os cavaleiros mágicos desabam no chão. Ray também cuida do seu oponente, afirmando que eles logo vão se regenerar, então precisam seguir em frente. Antes de avançar, Errol pergunta a Loli qual é a classe dela, e ela, toda orgulhosa, diz que é uma esgrimista, e promete ensinar o que ele quiser, seja no campo. Mas Errol a rejeita mais uma vez e segue em frente. Antes de entrar no segundo nível, eles ouvem gritos de socorro vindo da porta, e ao se aproximarem, encontram um homem coberto de sangue. Ajoelhado no chão e implorando por ajuda, Ray sugere levá-lo para a superfície, mas o homem recusa, alegando que seus amigos ainda uma armadilha. Ele implora para que ajudem a resgatar seus amigos, mas Loli, sem rodeios, já vai direto ao ponto pedindo dinheiro em troca da ajuda. Para a surpresa dela, o homem até paga uma boa quantia do dinheiro muito errado. Enquanto anda atrás do homem, ele nota que quando perdia sangue daquele jeito, nem conseguia sentar sem água benta, que dirá andar de volta para uma sala perigosa. Ele percebe que o sangue e os ferimentos são completamente falsos, mas decide guardar essa informação para si, só porque acha divertido. O homem os leva a uma sala secreta onde encontram um rastro de sangue e uma poça no centro com uma única e brilhante moeda de ouro. A visão da moeda imediatamente atrai Loli, que vai pegá-la quando um círculo de teletransporte aparece bem debaixo deles. Ray percebe que aquilo era uma armadilha, enquanto o homem sorri para eles, afirmando que foi muito bem pago para fazer um trabalho tão fácil, mas para a surpresa dele, o círculo mágico teletransporta outros. Todos surgem num andar que nem mesmo Ray tinha visto, o que significa que é ainda mais baixo que o 14º andar, mas sem sinais de inimigos fortes ainda. O sujeito que fingiu estar ferido tremia de medo, gaguejando que este é supostamente o andar a ser encontrado. De repente, um cavaleiro com uma armadura encantada de arco-íris aparece na frente deles, mas Loli se recusa a acreditar na história da classe Deus da Espada, que todos pensavam ser apenas um mito. Errol, porém, percebe o grande problema em que estão e imediatamente empurra Loli para baixo, enquanto o Deus da Espada invade a masmorra. Sem perder tempo, o Deus da Espada ataca Errol, que mal consegue levantar sua espada a tempo, bloqueando o ataque, mesmo sendo jogado com força contra a parede. Ele percebe que só sobreviveu àquilo por causa do treinamento Ray. Ele tenta revidar seu oponente, mas o cavaleiro é extremamente rápido e usa todos os movimentos avançados para recuar. Com isso, ele sorri, afirmando que essa é uma ótima oportunidade para se testar. Isso choca completamente seu grupo, enquanto ele usa a mesma técnica de passo divino para encurtar a distância e avança no ataque, atingindo o cavaleiro com uma saraivada de golpes que são bloqueados. O cavaleiro é forçado a recuar, mas usa uma habilidade que faz a gravidade na sala aumentar, forçando os outros a caírem no chão. Mas Errol mantém a postura facilmente, afinal ele já enfrentou a mesma coisa antes, quando era mais novo, treinando contra a própria mãe. Ele usava toda a sua força naquela época só para conseguir ficar de pé. Então, quando a mãe atacava, não sente nada. Mas dessa vez é diferente. Ele usa a moeda de ouro para anular o ataque, o que cria uma pequena abertura, e Errol a usa em todo o seu potencial. Usando uma de suas habilidades mais fortes, chamada Quebra Infinita, o cavaleiro se estilhaça em 1000 pedaços após aquele ataque, a sala. Ele recupera suas forças com um pouco de água benta, e então todos eles saem em segurança da masmorra através do feitiço de teletransporte. De volta ao bar, Rod estava novamente bebendo quando houve uma conversa entre 3 jovens idiotas, falando sobre como eles enganaram os novos membros da guilda presa do dragão Tarion. Rod se aproxima deles e quebra a mesa com um único soco, ordenando que revelem tudo o que sabem, mas é interrompido por Jorg, que o chama de um bêbado inútil e sem valor. Rod imediatamente percebe que aquilo deve ter sido armado por Jorg nulas. Completamente arrasado, ele avança em direção a Jorg, mas é empurrado para o lado como um Zé Ninguém, enquanto se ajoelha no chão, desejando poder salvar sua pequena garota. Mas uma voz repentina vinda da porta chama sua atenção, e ele se vira para ver Loli. Junto com Errol e Ray, Loli entra na taverna, falando sobre o quanto estão famintos. Ela nota o pai e o Jorg, aquele feioso, mas fica surpresa quando Rod a abraça bem apertado, agradecendo a Deus por ter certeza de que sua filha estava segura. Ray confronta Jorg, afirmando que eles tiraram toda a informação do capanga dele, que confessou que era tudo plano de Jorg. Mas, como um bom político, ele se recusa a admitir, alegando que cada um é responsável pela própria segurança nas masmorras. E Errol até pensa. Rod diz a York que ele não vai se safar dessa, mas Jorg simplesmente o chama de um bêbado inútil e um lixo sem valor, e sai da sala enquanto Errol se pergunta com que novas artimanhas. Alguns dias se passam e agora Loli recebe um pergaminho que contém todas as chaves preliminares para o torneio. Para seu horror, ela descobre que está na mesma chave que Errol, o que imediatamente esmaga seu espírito, pois significa que ela definitivamente não tem absoluto principal. Errol está um pouco confuso sobre o conceito das preliminares, então Ray explica a ele que, como o torneio do Deus da Espada inspira e atrai uma quantidade tão grande de espadachins aspirantes, é pau.
Então, a cidade organiza as preliminares com chaves diferentes, baseadas num sorteio de dados. É pura sorte quem enfrenta quem em cada chave, e o vencedor de cada chave ganha um ingresso direto para o principal. Arrow verifica o pergaminho que Ray estava lendo e nota que ela está num grupo diferente do dela. Ela agradece aos céus por isso, já que não teria absolutamente nenhuma chance de se comparar a Arrow de qualquer forma. Ela começa a rezar para que os deuses a ajudem a... Enquanto Arrow tira sarro dela por ter problemas com o pai, a Loli os interrompe, afirmando que eles precisam retornar às masmorras para treinar. Mas Arrow está entediado demais com as masmorras. Loli, porém, tenta bancar a fofa, dizendo a ele que precisa de um homem forte para defendê-la caso as coisas deem errado. Ray percebe o quão patética Loli é e planeja ensiná-la uma ou duas coisas sobre si. Mas antes que pudessem sair, Rod aparece na sala, agindo um pouco dramático demais ao agarrar sua filha, dizendo a ela para ter muito cuidado, pois nunca se sabe quando Yorg decidirá atacar novamente. Loli pôde ver o medo nos olhos de seu pai, então ela solenemente concordou em ir com calma antes de sair. Rod se vira e encontra Arrow o julgando em silêncio, mas Rod afirma que ainda tem tempo de se recompor e ser mais um pai protetor para sua filha. Arrow, porém, simplesmente sorri, embora. Algumas semanas se passam e finalmente o dia das preliminares chega. As lutas começam enquanto as audiências torcem das muralhas, e os lutadores se chocam uns contra os outros numa saraivada de faíscas e golpes de espada. Lentamente, mas com certeza, o grupo começa a diminuir à medida que as pessoas são eliminadas e até mesmo a Loli perde sua luta antes mesmo. Ela fica deprimida no canto, triste com os resultados, já que esperava ao menos chegar às finais desta vez, mas Arrow não se importa com os sentimentos dela, afirmando que ela se preocupou à toa por não vencer as preliminares porque estava... Isso deixa Loli ainda mais triste do que antes, mas ela se recompõe e diz a ele para manter a guarda alta, pois mesmo que ele seja realmente muito forte, a outra finalista... Arrow, porém, não parece muito incomodado, e responde que já viu quase todos os truques em suas lutas dentro das masmorras, então ele duvida que essa oponente o surpreenderia. A Loli, no entanto, não está tão certa, pois ela responde que essa espadachim ruiva é na verdade uma espadachim mágica que pode usar seus feitiços para reforçar suas... Isso foi interessante, pois Errol não esperaria que a cidade permitisse o uso de magia em um torneio baseado em ser o melhor espadachim. Loli responde que não importa qual seja a sua classe, você só precisa... Com isso, o anunciante chama por Errol, e Loli lhe deseja boa sorte. Ele sobe na arena e fica cara a cara com a garota ruiva, que logo lhe diz que ela é uma espadachim mágica e que essa é uma classe total... Então ela não quer ouvi-lo reclamar e choramingar sobre como a luta foi injusta por causa da magia dela. Errol logo lhe diz que não se importa e que o melhor lutador venceria a partida. Com isso, o anunciante começa a luta e imediatamente Arrow faz um movimento à la Matrix e desvia dos ataques um por um, enquanto deflete e corta o resto. A espadachim mágica, porém, parece ter um poço infinito de mana enquanto continua sua saraivada, mas Arrow desvia e se esquiva através dos ataques para chegar bem perto e ele imediatamente tenta atacá-la, mas a garota consegue bloqueá-lo enquanto usa outra bola de fogo para forçá-lo a recuar. Arrow começa a ter uma noção de suas habilidades e comenta que deve ser bem conveniente poder alternar de ataques de curto alcance para ataques. Ela se gaba de como é talentosa e que um perdedor sem classe como ele jamais conseguiria derrotá-la. Mas Arrow responde que ela não é mestre em nenhuma dessas duas disciplinas, mesmo que conheça apenas o básico. Isso a irrita de verdade, e ela promete fazê-lo engolir as palavras enquanto usa sua magia para imbuir o fogo em sua lâmina, transformando-a numa espada flamejante, afirmando que é apenas uma pessoa da verdadeira classe de espadachim mágico. Com isso, ela balança sua espada, fazendo a chama perseguir Arrow, que calmamente desvia para o lado e a ataca, mas até mesmo ele fica... Com dificuldade para prever o próximo ataque devido aos movimentos erráticos dela, ele reconhece o talento, dizendo que ela deve ter praticado bastante, mas logo ele fica parado e dá uma aula de maestria, desviando os ataques de fogo sem mover 1 centímetro da... E diz que mesmo que a esgrima dela fosse melhor que a de um Zé Ninguém, ela poderia ser bem mais eficaz e problemática. Mas nesse nível, ela mal é melhor que NPCs. Isso a envergonha profundamente, e ao perder a calma, Arrow aproveita para lançar um golpe duplo que apaga completamente a chama dela, deixando-a chocada. Se ela pudesse entender o que aconteceu, ele usa seu passo teleporte para surgir atrás dela, e a acerta na cabeça com o pomo da espada, nocauteando-a. A multidão explode em aplausos, enquanto os juízes anunciam Arrow como o vencedor do quarto bloco. Mas tudo o que ele pensava era em como dominar e aplicar as habilidades que acabara de ver a garota usar. Alguns dias se passam, e finalmente chega o dia do torneio final. Loli volta para a sede e possam torcer por Arrow e Ray, que venceram seus blocos e estão no torneio principal. O pai nem abre os olhos e diz para ela ir sozinha. Como ele não se importa, Loli tenta provocá-lo, perguntando se ele tem medo de ver Jorg lá na hora, dizendo que não tem medo de Jorg. Mas logo volta a si, e num momento de vulnerabilidade, confessa à filha que tentou pegar a espada ontem, e percebeu que está tão enferrujado que talvez nem ganhe o torneio do Deus da Espada.
Loli, que nem conseguiu se classificar nas preliminares, quanto mais sonhar em vencer o torneio do Deus da Espada, enquanto ele se chama de Enferrujado. Ela diz que ele deveria pensar em como ainda consegue se igualar aos lutadores das finais, enquanto outros espadachins que treinaram a vida concordam em ir. E a caminho do estádio, ele pensa em como treinou Rey quando tinha os 2 braços, em vez de ser um desastre de um braço só. Ele se lembra desses momentos com carinho e se pergunta como Rey se sairia, já que ela é sua aluna mais antiga, e ele se sente muito ligado e parece estar perdendo a calma, tremendo as pernas ansiosamente. Olhando para o chão, ela leva um susto de Arrow, que pergunta se ela está com medo de que eles se encontrem logo na primeira luta. Os medos, enquanto tenta acertá-lo, mas Arrow segura o soco dela bem quando os juízes anunciam que a primeira luta será Jorg, o campeão defensor, contra Arrow, o veneno sem classe, que está surpreendendo a todos com sua invencibilidade até agora. Mas Rey segura a mão dele, desejando-lhe boa sorte. Com isso, Arrow entra na arena, onde Loli o chama, dizendo para ele chutar a bunda de Jorg e rasgá-la em 64 pedaços. Jorg entrando na arena, ele percebe imediatamente que algo está errado. Os olhos de Jorg ficaram roxos, ele tem presas e um chifre, parecendo que acabou de vender a alma ao demônio. Começam a formigar, percebendo que esse cara pode ser perigoso, mas Rod percebe na hora o que está acontecendo. Ele nota a espada que Jorg segura e avisa Errol para recuar. Demônio muito poderoso preso dentro, a voz de Jorg parece diferente ao falar, dizendo que não achou que alguém o reconheceria. Loli fica confusa, já que Jorg deveria conhecer Rod. Mas Rod responde que o próprio demônio parece ter possuído Jorg, o que significa que Jorg é usada pelo deus da espada que derrotou o rei demônio. Mas antes de morrer, o demônio amaldiçoou a espada, por isso ela deveria estar trancada no repositório real. O demônio sorriu selado por centenas de anos, mas ele foi paciente, pois sabia que um dia alguém viria libertá-lo e reivindicar o poder para si, e foi exatamente o que aconteceu com Jorg. O demônio Gelda, o destruidor da humanidade. Isso até traz Rey pra fora, que diz que sempre pensou que Gelda era apenas um mito, uma lenda para assustar crianças, o demônio que se tornou poderoso o suficiente para destruir o planeta inteiro. Os deuses reconhecem seu nome e começam a fugir do estádio, causando uma debandada. Gelda, no entanto, aprecia o som dos humanos gritando por suas vidas e não vai deixá-los escapar tão facilmente. Então ele cria um círculo mágico sob si, cobrindo todo o estádio com uma cúpula de energia mágica. Os humanos são como música para seus ouvidos, e ele vai aproveitar isso enquanto os massacra a todos. Para sua surpresa, Errol não se move da posição, e de fato já está confiante de que pode vencê-lo, já que ele já foi derrotado uma vez, o que significa que não é invencível. O demônio ri, dizendo que a última vez que foi derrotado foi por um deus da espada, e pela memória de Jorg não há nenhum deus da espada vivo agora. Errol retruca que ele pode derrotá-lo mesmo sem ser um deus da espada. O monstro não consegue evitar rir, mas logo seu riso cessa quando Errol avança para um ataque, forçando o demônio a recuar antes de contrado, percebendo que o garoto acabou de usar a técnica do passo divino, que só os deuses da espada usam. Errol, no entanto, não para e continua usando a técnica, atacando o demônio de várias posições. Mas o demônio é de um imperador da espada, o que significa que os ataques de Errol não estão causando muito dano. Com isso, o demônio pula e acerta Errol no ombro, jogando-o no chão, pensando que o garoto estava acabado. Ele fica chocado e absorvido o ataque sem muito dano, graças ao seu treinamento com Rey. Isso abala Gelda um pouco, que parte para um ataque, mas Errol calmamente o afasta antes de contra-atacar com seu próprio ataque de quebra infinita, cortando e golpeando o demônio de várias direções, sobrecarregando-o completamente numa enxurrada de ataques. Isso que Errol está usando todos os ataques de um deus da espada, mas não consegue acreditar que um mero garoto possa ser um espadachim desse nível. Antes que ele pudesse bolar um plano, Errol usa um golpe forte para acabar com o demônio, que cai no chão numa nuvem de poeira. Todos aplaudem Errol, mas Gelda ainda não estava morto. Como seu corpo real ainda era a espada e todo o dano foi feito ao corpo de Jorg, ele rapidamente começa a procurar um novo hospedeiro e salta imediatamente em direção a Rod. Pula na frente da filha para protegê-la. Quando a poeira baixa, porém, Rod está lá com a espada demoníaca na mão e agarra Loli, colocando a lâmina em sua garganta. Errol se amaldiçoa por não ter percebido que não o corpo de Jorg para derrotá-lo, mas agora é tarde demais. Ele diz a Errol que se ele mover um único centímetro, Loli estará morta. Mas Errol se move livre. Rey não sabe por que ele está provocando um demônio literal. Mas quando Gelda tenta matar Loli, a mão se recusa a mover. Errol afirma que Rod é muito mais forte do que Jorg jamais foi, então possuí-lo não seria tão fácil. Rod crava a espada no chão, libertando Loli a resistir e assumir o controle. Rod, porém, é demais para ele e consegue se libertar do domínio do demônio, jogando a espada em Errol, que a corta em pó, matando o demônio de uma vez por todas. Alguns dias se passaram de uma bênção para a guilda de Loli.
Desde que Errol venceu a Copa do Deus da Espada, tornou-se de conhecimento geral que a Presa do Dragão está em missão para reivindicar seu antigo status de guilda mais forte da cidade. Ao saber disso, muitos novos espadachins aspirantes na guilda, esperando ser treinados pelo próprio Errol, o vencedor da Copa do Deus da Espada. Infelizmente para eles, porém, eles ganharam um professor muito mais experiente e muito mais rigoroso que Errol, na forma de Rod, que se transformou após o último incidente e recuperou sua confiança. Ele começa a treinar os novos membros da guilda impiedosamente que tinha antes. Ele lutou sozinho contra todos os novos recrutas, batendo neles sem dó e treinando-os até que não conseguissem mais ficar de pé. Um dos novos recrutas acabou se escondendo atrás de um pilar, mas Loli o viu e o confrontou. Ela afirmou que só o aceitaram na guilda porque ele prometeu dar o seu melhor e treinar com total dedicação. O recruta olha para o chão, murmurando que nunca esperou que o próprio Rod os treinasse com seu regime diabólico. Ele então pergunta a Loli se Errol também os treinaria em breve, mas Loli solta um suspiro exasperado, dizendo que Errol acabou saindo da guilda após sua vitória na Copa do Deus da Espada. Ambos se foram por enquanto, e ela não tem ideia de quando voltarão, se é que voltarão. Enquanto isso, Errol se presta à cidade. O motorista fica surpreso ao ver Errol deixar a cidade de Brescia tão cedo, especialmente depois de vencer a Copa do Deus da Espada, o que basicamente o tornou uma celebridade. Errol responde calmamente que, na competição do espadachim mais forte, isso significa que ele já derrotou o melhor que Brescia tinha a oferecer, o que significa que ele não tem mais motivos para ficar aqui. O motorista fica confuso, pois ainda há muitos, especialmente se você tem o título de mais forte da cidade. Errol, no entanto, não quer estagnar em um lugar que não pode desafiá-lo. O motorista então pergunta por que exatamente ele está voltando para de casa, mas Errol responde que ele simplesmente queria testar suas habilidades contra os melhores e ver o quão longe ele chegou com seu treinamento. Um pouco depois, ele finalmente chega à sua aldeia e tenta entrar para casa para surpreender a mãe, que está colhendo flores, mas sua mãe é experiente demais e imediatamente o sente chegando, chamando seu nome. Errol fica surpreso com a mulher sem talento. Sua mãe se vira e o examina de cima a baixo, dizendo que ele parece ter adquirido uma boa dose de experiência agora. Errol responde que conseguir isso, pois afirma que agora eles têm duas pessoas na família que venceram essa competição. Errol sorri com isso, mas num piscar de olhos, sua mãe desaparece e reaparece na frente dele, segurando uma flor em seu rosto, perguntando se cheiram bem. Errol fica chocado com isso, percebendo que estaria acabado se aquela flor fosse uma espada. Significa que ele ainda precisa de muito mais treinamento se aspira a um dia alcançar o nível de sua própria mãe em termos de esgrima. Ele sorri para ela, dizendo que ela o viu por completo, e já sua mãe sorri, dizendo que não seria sua mãe se não pudesse entender o que ele queria, apenas pelo olhar em seus olhos. Ela diz a ele, porém, que se eles treinassem ali, destruiriam o campo de treinamento atrás das montanhas. Ambos se preparam e se encontram no local de treino proposto com espadas nas mãos. Ela sorri para ele, imaginando o quão malo, já que ele melhorou muito desde a última vez que se encontraram no campo de treinamento. Sua mãe simplesmente sorri, e num instante, aparece na frente dele com a espada desembainhada. Errol consegue bloquear o ataque, soltando faíscas pela área enquanto tenta contê-la, dizendo que não quer que ele pense que ela não está levando isso a sério. Mas Errol tenta ignorar as palavras dela, sabendo que mesmo um momento de distração, ele percebe que só conseguiu bloquear esse ataque porque já tinha visto fazer a mesma coisa no quintal deles. Ele percebe que precisa partir para a ofensiva se quiser vencer contra ela. Então ele desvia da espada dela antes de pular no ar e usar o corte divino e fatias aéreas gêmeas em combinação contra ela. Sua mãe consegue aparar isso facilmente e pergunta animadamente se ele usou. Errol responde que sim, e pergunta que tipo de habilidade ela usou para bloquear seus ataques, o que a confunde, pois ela responde que simplesmente balançou a espada e nada mais. Errol fica chocado, pois percebeu que seus ataques são tão fáceis. Eles continuam se chocando, causando ondas de choque massivas que assustam os moradores da aldeia, que se perguntam se dois monstros estão lutando na floresta. Errol continua a pressionar o ataque, usando a técnica, mas ela consegue repeli-lo enquanto ambos retornam ao chão. Ela sorri para ele, dizendo que talvez seja a hora de ela usar tudo o que tem, liberando a força divina de sua espada. Errol faz o mesmo, e ambos se chocam mais uma vez. Deserta, então decide ir à casa de Errol e perguntar se ele já voltou. A porta é atendida pela irmã mais nova de Errol, que não está sobre o irmão. Ela tenta mandá-la embora e fechar a porta, mas Errol e sua mãe retornam naquele exato momento, machucados e esgotados da luta de treino. Ele fica surpreso ao ver Ray na aldeia e diz que estava na floresta tendo uma luta de treino com a mãe, muito orgulhosa ao afirmar que Errol se tornou muito mais forte e até a derrotou hoje. Errol sorri e responde que ambos estavam igualmente parelhos na força e nada mais.
Ray ainda está muito surpresa, já que a mãe dele é uma verdadeira deusa da espada mítica, mas Arrow responde que ela o teria despachado rapidamente se estivesse no auge. Mas mesmo nesse estado aposentado, depois de ter mais difícil que ele já enfrentou, eles logo entram na casa e se sentam para conversar com um bolo, onde sua mãe está realmente interessada em saber como Arrow conheceu essa linda jovem. Arrow responde que eles moravam juntos na cidade, o que faz os olhos da mãe brilharem essa escolhida, mas Ray imediatamente esclarece que eles estavam na mesma guilda e nada mais. Com isso, ela se lembra por que estava ali em primeiro lugar e pergunta a Arrow por que ele deixou. Arrow responde que deixou uma carta de demissão também, mas Ray afirma que ele deveria ter pelo menos ido antes de partir. Mas Arrow tem Asperger ou algo assim, pois ele simplesmente responde que não tinha competição na cidade, então era óbvio que não tinha outra opção senão ir embora. Sua mãe pergunta se ela veio até aqui só porque estava preocupada com Arrow, uma aluna dela, para aprender todas as técnicas que ela tem a oferecer. A mãe de Arrow responde perguntando se ela quer aprender a ser uma boa dona de casa, mas uma voz muito familiar para ela vem do quintal da frente de Arrow, onde Evans chama a mãe de Arrow dizendo que precisam ir imediatamente para a floresta, pois monstros incrivelmente fortes estiveram lá não faz muito tempo e destruíram completamente metade da floresta. Sua mãe pensa rápido e afirma que ela e Arrow já... Evans fica aliviado ao ouvir isso e responde que avisará a aldeia que não há necessidade de evacuação agora. Foi então que ele notou sua própria filha Ray, dizendo que... Mas antes que Ray pudesse responder, a mãe de Arrow intervém, dizendo que Ray quer aprender a ser uma boa esposa. Ray retruca, dizendo que só quer ser uma boa espadachim, mas a mãe de Arrow diz para ela não se preocupar, quanto os deveres de esposa. Com isso resolvido, Arrow sobe para o escritório do pai, onde o encontra ocupado em sua mesa com um monte de símbolos mágicos. Ele cumprimenta Arrow dizendo que está à beira de uma descoberta que pode se tornar sua disso, porém, e diz diretamente que finalmente derrotou a mãe e agora quer aprender magia com o pai. O pai o parabeniza por derrotar o deus da espada, mas diz diretamente que é impossível para ele aprender magia. A mãe entrega uma faca a Ray para ensiná-la a cortar legumes, mas Ray nunca segurou nada além de uma espada nas mãos. Então ela usa daquele jeito, quebrando a mesa inteira, chocando tanto a mãe quanto a irmãzinha de Arrow. Um pouco depois, Arrow e o pai consertam a mesa, e ele mostra suas tentas no galpão. O pai novamente diz a ele para parar de tentar usar magia, pois é impossível para ele fazer isso. Ele explica que com espadas, ele poderia praticar e tentar todos os dias e lentamente melhorar, a prova de seu trabalho duro e dedicação. Mas tentar aprender magia sem ter um reservatório de mana é como tentar dominar uma espada sem ter braços. É quase impossível. Arrow se vira para o pai e pergunta como ele sabe que Arrow não tem mana. O pai responde que ele teria recebido uma classe se tivesse mana, mas Arrow responde que um dia, enquanto treinava com Ray, toda a água benta que a guilda tinha, o que irritou a Loli, que reclamou que a guilda já está endividada, e o consumo de água benta de Arrow os está afundando ainda mais. Com isso, ela trouxe um monte de poções de recuperação de mana e disse para ele beber aquilo em vez disso. Desde que bebeu as poções, uma pequena quantidade de mana se movendo pelo corpo. O pai fica muito interessado em ouvir isso e decide experimentar. Ele guia Arrow para liberar um pouco de mana na palma das mãos. Para sua surpresa, Arrow consegue, mas desmaia na hora. Arrow, de fato, possui uma pequena quantidade de mana dentro de si. Quando Arrow finalmente acorda, pergunta ao pai como pode aprender magia. O pai responde que é minúscula, então ele precisa aumentá-la treinando todo o santo dia. Treinar é o que Arrow faz de melhor, então ele compra um monte de poções de mana e se dedica a treinar todos os dias. E mana suficiente para ser classificado como um novato completo com uma reserva de mana bem fraquinha. O pai, porém, está radiante, dizendo que ele deve ir para a academia de magia, onde ele mesmo aprendeu todos os feitiços, dizendo a Arrow que precisará aprendê-los se quiser produzir qualquer magia. Com isso, a mente de Arrow começa a borbulhar com novas possibilidades de aprender magia no mesmo lugar que fez de seu. Mais tarde naquela noite, eles se sentam para jantar, e a mãe de Arrow lhes diz que Ray está melhorando tanto nas tarefas domésticas quanto na esgrima, o que a deixa muito feliz. Enquanto o pai de Arrow, todos os dias com a mãe de Arrow para ser uma espadachim melhor e também uma dona de casa mais eficiente. Nesta manhã, a mãe de Arrow deu a ela a tarefa de fazer o chá da manhã, o que a estressou de início, trêmulas. Ela esperou ansiosamente enquanto a mãe de Arrow tomava um gole e provava o chá por um tempo, antes de exclamar que ela fez um trabalho realmente bom, pois o chá estava exatamente como deveria ser. Arrow mira, que grita que, quando foi acordar Arrow, ele não estava em lugar nenhum e ela só encontrou um bilhete. Tanto Ray quanto a mãe de Arrow verificaram o bilhete, que tinha apenas uma linha escrita por ele. Ele fica um pouco triste, pensando em como ele poderia ter pelo menos se despedido, enquanto Mira continua a chorar. Isso faz Ray perceber como suas peripécias quando mais diz a Ray que não quer que ela parta assim, e Ray responde que nunca faria isso, e que ainda tem muito a aprender com ela.
A mãe de Errol pensa em como, primeiro, sua filha mais velha deixou a casa, e agora Errol já estava nos arredores da vila, viajando com o mesmo cavaleiro que virou motorista de aplicativo, que parecia surpreso em vê-lo de novo. Errol pergunta quanto tempo levaria, e o homem responde que deve. Ele foi para a cidade de Brescia, mostrou grandes feitos de força e habilidade, antes de deixar toda a fama e fortuna para trás e voltar para a vila que ninguém nem sabe que existe. Depois, as pessoas. De repente, um jovem ruivo pergunta a Errol se ele também vai fazer o exame de admissão da Academia Mágica, o que ele acha estranho, já que Errol é bem... Antes que Errol pudesse responder, uma garota de cabelo azul repreende o ruivo, dizendo para ele não zombar das pessoas. Antes que Errol pudesse dizer que esta é a primeira vez que ele vai àquela cidade, a garota de cabelo azul diz a ele que é realmente admirável ver pessoas fracas tentando superar suas fraquezas. Tanto o ruivo quanto a garota, afirmando que ele usa magia vermelha. Errol começa a pensar na época em que seu pai o ensinou sobre todos os diferentes tipos de afinidades mágicas. Verde significando magia do vento, azul significando magia da água e, finalmente, vermelho significando magia do fogo. Mas como Errol não tinha nenhuma afinidade inata, seu pai decidiu que magia poderia usar. Como ele não tem nenhuma classe, o garoto fica surpreso, mas a garota azul o chama de perdedor, alegando que Errol está a sonhar em participar dos exames da Academia de Magia. O ruivo se vira furioso, dizendo a Errol para parar de zombar dele, mas Errol diz que não estava tentando e prova isso com seu cachorro. As crianças ficam chocadas e afirmam que ele nunca conseguiria se qualificar nos exames. Errol reconhece o som imediatamente e afirma que deve ser um rei troll que acordou de seu sono profundo. O garoto imediatamente começa a entrar em pânico, insanamente forte, e a garota azul apressa o motorista de aplicativo para ir rápido. O motorista se vira horrorizado e lhes diz que por causa do rugido, seus cavalos desmaiaram de medo. Então ela começa a bolar um plano, e diz ao ruivo e à garota verde que um troll é um troll, no fim das contas, e eles podem simplesmente, no entanto, quando finalmente o rei troll emerge da floresta com um enorme porrete na mão. O ruivo tenta acalmar as garotas, dizendo que o troll é enorme, mas que precisam manter arremessado no ar por um porrete gigantesco, enquanto um troll ainda maior emerge da floresta. As garotas caem de joelhos, tremendo e se abraçando, percebendo que sua magia não seria páreo para a besta. Mas o ruivo mantém a compostura, pois não pode ter medo na frente das garotas. Então ele pula da carruagem e tenta se acalmar antes de sacar sua varinha mágica e com toda a sua mana, lança uma bola de fogo no troll. Acertando-o, o sai completamente ileso e mais furioso do que nunca. O garoto usou toda a sua mana para aquele ataque, então não lhe resta nenhuma para tentar escapar. O troll começa e transforma o troll em cinzas. Todos ficam surpresos, mas Errol surge por trás, afirmando que talvez devesse ter se contido um pouco. O garoto fica chocado com isso e até as garotas conversam. É uma forma muito avançada de magia, que apenas os magos usam, e ainda por cima, os mais fortes. Errol não lhes dá para reanimá-los. Quando ele se vira, encontra o ruivo de joelhos, implorando por perdão e pedindo para que ele se torne seu mestre, pois deseja se tornar um grande bruxo um dia. Ele também lhes mostra o cartão de classe novamente, mas a garota verde comenta que ele deve ser um mago muito poderoso, e para esconder sua identidade, está usando um cartão falso. Incapaz de alguns dias, eles a alcançam de manhã cedo. A cidade está situada entre um lago com pontes levadiças em todos os lados para permitir a entrada e saída de pessoas. As garotas observam, circulando Errol e perguntando todo tipo de coisa. Uma vez lá dentro, o garoto diz a Errol que ele deve estar fazendo o exame de magia vermelha, o que significa que Errol e ele estarão juntos, enquanto as garotas verde e deseja que não o rejeitem de cara, como fizeram em Brescia só porque ele não tinha classe. Para sua surpresa, seu número de matrícula. Errol pergunta se está tudo bem mesmo sendo uma pessoa sem classe, e a recepcionista responde dizendo que cada pessoa tem o mesmo direito de fazer o exame, e ninguém será de ser um monte de crianças enfileiradas, enquanto uma delas dispara uma pequena bola de fogo em um cavaleiro de metal e passa no teste. Antes que ele pudesse entender o que exatamente teria que fazer, um jovem exibe e pergunta ao instrutor se não tem problema se ele destruir um de seus bonecos metálicos. O instrutor ficou confuso a princípio, cansada. Uma classe muito rara de se conseguir. Todos os garotos ficam chocados e observam o garoto enquanto ele se aproxima e usa seu feitiço para criar um pilar de chamas, que engole completamente o cavaleiro. O exibido se ofende na hora e se vira para ele, perguntando se ele acha que um mero homem poderia fazer melhor que um usuário de magia avançada. E o ruivo responde desafiadoramente que sua flecha poderia comê-lo no café da manhã e botar para fora antes que o exibido afirme que são ameaças vazias e que ninguém poderia igualá-lo e derreter metal feito de mitril, que é um dos metais mais fortes do mundo e não se quebraria tão facilmente. O ruivo novamente começa a zombar do pirralho exibido, arrastando-lhe dar um tapa na cabeça antes de seguir para a arena. Ele decide usar a mesma habilidade do pirralho exibido, o que é tão chamativa, e era apenas uma pequena coluna de fogo que não parecia causar nenhum dano.
O garoto exibido começa a rir, mas sua risada logo termina quando o cavaleiro é fundido. O garoto fica chocado e afirma que magia de erupção nunca poderia derreter Mithril. Mas Errol responde que usou uma versão modificada dessa magia, onde concentrou toda Luna, criando um calor intenso e inigualável por qualquer outra magia de erupção. Com isso, ele simplesmente sai daquela arena e entra na arena de magia azul. Ela fica chocada ao ver Errol lá, mas Errol não perde tempo e usa um ataque de lâmina de gelo, quebrando o alvo novamente antes de seguir para a arena de magia verde, deixando o instrutor e os alunos completamente abalados. Discurso motivacional e consegue aumentar sua confiança, acompanhando-a no registro e depois seguindo para a arena. Este teste era muito simples, pois ele só no clássico estilo exagero total, Errol produz um tornado que destrói completamente o moinho de vento em pedacinhos minúsculos, chocando o instrutor. A garota verde era a próxima e estava ficando nervosa novamente, onde ela também passa. Com isso também resolvido, ele facilmente se destaca tanto na escola de magia da luz quanto na escola de magia amarela, antes de seguir para a escola de magia das trevas. Esta escola prestes a inspecioná-la quando de repente houve uma mulher gritando que perdeu seu animal de estimação e pergunta a Errol se ele o viu em algum lugar. Errol não sabe o que dizer e afirma que há algo na canha com aparência de sapo. A mulher parece feliz agora e se vira para Errol afirmando que ela mesma criou a quimera e pergunta se é fofa. Errol não pôde fazer nada além de sorrir quando de repente, com um único golpe de sua varinha, o esqueleto corre para pegar a cabeça de volta. Enquanto Errol pergunta se ela é um monstro morto-vivo, o esqueleto afirma que é uma linda funcionária de escritório aqui, e se a Errol pergunta onde poderia encontrar o salão de exames, e Lota o informa que a escola de magia das trevas está aberta para qualquer um, já que eles nunca recebem muitos alunos aqui. Com isso, ele conseguiu entrar em todas as... E eles começam a discutir sobre como Errol estaria na escola deles, já que ele fez o exame deles. Mas Errol os choca ao revelar que passou em todos os 6 exames e vai aprender todas as afinidades mágicas a partir de agora. Sobre os alunos, o que cria situações como essas. Agora que Errol se destacou nos exames e a papelada também está feita, há um problema em seu caminho. Ele está um pouco preocupado com a sobreposição dos exige apenas 20% de frequência, ele consegue dar um jeito. E se ele for bem no exame final, nem mesmo seus professores terão qualquer problema. A garota verde Colette lhe diz que não fizeram anotações na aula, porque os professores deles dão as informações mais recentes em suas palestras. Errol pergunta se pode pegar emprestado as anotações deles nesse caso, e todos ficam felizes em comparar as outras 3 escolas. E Errol lhes diz que a escola de magia negra não tem um horário de curso fixo, e a maioria dos alunos aprende por meio de autoestudo. Agora restam apenas as escolas amarela e branca. E Errol, enquanto Kaido apoia totalmente as ambições de Errol, a garota azul verde Kufa puxa Colette de lado, e pergunta se Errol realmente consegue, que a maioria dos alunos não consegue nem gerenciar 2 escolas ao mesmo tempo, e ela não acha que ele consiga. Enfim, Errol decide ir primeiro para a Escola Vermelha com Kaido, onde o pirralho afronta, mas Errol nem lhe dá atenção. Isso deixa o pirralho Royce realmente irritado, e ele declara que o que aconteceu no... Errol lhe diz que não é um conjurador de feitiços, mas Royce interpreta sua frase de outra forma. Ele pensa que Errol é um mago como ele, mas ele derruba essa teoria imediatamente. Isso choca essa alegação também. Antes que a conversa pudesse continuar, o professor chega e Royce imediatamente pergunta sobre a classe de sem classe, o que faz o pirralho loiro duvidar de toda a sua existência. Com isso, o professor começa a palestra e Kaido tem dificuldade em entender o script mágico que se tornou ainda mais complicado do que ele fez coisa de nível básico, e ele se pergunta por que estão ensinando isso ali. O professor responde a essa pergunta dizendo que a maioria dos alunos aqui ainda não terá aprendido a eficiência. Ele fala sobre os benefícios de dominar o script mágico e então acrescenta que uma vez que os alunos atingem um nível avançado, eles podem reorganizar os feitiços mágicos para torná-los ainda mais poderosos. Kaido comenta que é a mesma coisa que Errol fez. Logo depois disso, Errol vai para a Escola Verde e diz a Colette que nenhuma das aulas até agora lhe ensina que eles vão aprender é magia de voo. Colette fica surpresa ao ouvir isso porque ela pensou que alguém tão habilidoso quanto Errol já teria aprendido voo, foi a única coisa que ele não pôde ensiná-lo. O professor começa a aula dizendo a todos para se imaginarem montados em uma corrente de ar ascendente e manterem o equilíbrio abrindo todos os alunos já têm a habilidade de voo, e ele está completamente sem noção do que deveria fazer neste caso. Colette, por outro lado, começa a flutuar no ar, mas em sua empolgação ignora, porque não vai deixar os haters estragarem sua vibe. Ela retoma a prática novamente e Errol se inspira em sua confiança. Ele ainda não consegue imaginar uma corrente funcioná-lo para cima. O tornado o arremessa alto no ar e ele aterrissa bruscamente no chão, criando uma cratera sob ele. Colette fica chocada ao ver isso. O gigante de cabelo verde chega e zomba deles por serem perdedores. Ele decide mostrar a eles como se faz e se eleva sem esforço no ar antes de mostrar a todos como ele voa graciosamente. Responde que praticou apenas magia de voo até hoje e venceu todas as corridas em que já participou.
Errol pergunta de que corrida ele está falando, e Colette o informa que as pessoas correm e também participará dela. O garoto arrogante diz que ele nem sabe voar ainda, e Errol responde que vai aprender com a prática. O garoto pergunta ao professor sobre a próxima corrida, que é em 2 meses, e então diz a Errol que ele não tem tempo suficiente para praticar porque geralmente leva pelo menos 6 meses para as pessoas aprenderem a voar corretamente. Ele parte com isso, e Colette diz a Errol que ele pode participar da corrida. Alguns dias depois, Kaido, Kufa e Colette vão à escola à noite porque Colette esqueceu algo lá. Kaido pergunta às garotas por que elas tiveram que chamá-lo, já que poderiam fazer isso sozinhas. Kufa responde de proteção extra. No entanto, Kaido não ouviu nada, e Kufa pergunta se ele vive debaixo de uma pedra. Ela diz a ele que, recentemente, alunos viram um fantasma voando. Kufa começa a provocá-lo, então ele começa a gritar com ela. Enquanto Colette tenta acalmar os dois, uma figura sombria surge voando em direção à janela. Misterioso abre a janela e tapa a boca de Colette para que ela não faça barulho. Todos ficam apavorados com aquilo, mas Kaido está pronto para atacar o homem encapuzado se ele não soltar sua amiga, no entanto sua magia de voo. Seus amigos ficam chocados ao perceber que Errol era o fantasma dos boatos. Eles dizem que ele deveria dar um descanso ao corpo à noite, mas Errol responde que dorme bastante. Ele estava dormindo agora. Os amigos não entendem o que ele quer dizer com isso. Errol explica que treinou seu corpo para praticar feitiços mesmo enquanto dorme. Por que não fazer nada enquanto descansa? Acham difícil acreditar que ele consiga fazer isso. E mesmo que digam para ele parar de fazer loucuras assim, eles se sentem motivados a se esforçar mais por causa dele. Com isso, mas como Errol está bem acordado agora, ele decide usar seu tempo de forma produtiva. Ele vai imediatamente para a escola de magia negra, e Lada fica muito feliz em vê-lo. Errol diz a ela que está ali para conseguir permissão para entrar no que tipo de livros ele quer ler. Ele responde que lê todos os livros que encontra porque eles têm muitas informações valiosas, e Lada fica surpresa, pois a maioria das de magia negra. No dia seguinte, na aula da Escola Vermelha, Errol aponta um erro que o professor cometeu ao escrever uma fórmula de feitiço. Kaito fica impressionado com isso, mas Errol diz a ele que como não pode usar habilidades, usou significativamente para que sejam mais fáceis de lembrar. O professor também ouve isso e fica curioso para ver como Errol encurta os feitiços. Ele o convida ao quadro para mostrar à turma, ensinando em quase a metade. Balde fica impressionado e diz que, teoricamente, o feitiço deveria produzir o mesmo resultado, mas não há salvaguardas. Ele diz que o feitiço pode não controlar sua mana perfeitamente, e Errol responde que a proteção divina o salvará de danos letais, e ele está bem com a dor da explosão. Balde fica completamente impressionado com o teste, e Balde não vê problema em deixá-lo participar. Ele leva os dois garotos para a zona de teste, um corredor estreito com uma jaula de monstro no final. Ele diz a Errol e jaula, e se conseguirem derrotá-lo sem deixá-lo chegar perto, passarão no exame. Apesar de nervoso, Royce se oferece para ir primeiro, e Royce lança o feitiço de erupção contra ele. No entanto, o feitiço erra o alvo, e Royce começa a entrar em pânico enquanto o Minotauro se aproxima. Ele continua usando a mesma habilidade repetidamente, e Errol é forte desde o exame de entrada. Balde concorda, mas observa que o feitiço que ele está usando não é adequado para atacar alvos em movimento. Logo, o Minotauro chega perto o suficiente para atacar horrores, assustando o pirralho convencido. Enquanto Royce sai, ele está realmente desapontado consigo mesmo, mas o professor diz que ele se saiu muito bem para sua classe. Ele diz que os alunos já anos antes de tentar o exame de promoção, e Royce percebe que Balde o deixou fazer o exame para que ele tomasse consciência de seu nível. Ele finalmente percebe que é pior que todos na segunda série e decide continuar trabalhando para Errol, dizendo que é a vez dele. Ele pede para Errol entrar na próxima pista, onde também enfrentará um Minotauro. No entanto, no momento em que o oponente não parece um Minotauro normal. Até Balde fica confuso com isso quando outra maga chega correndo, dizendo que devido a uma confusão, a pista de Errol tem um Minotauro superior em vez de um imediatamente, mas Errol já começou seus preparativos. Ele cria 2 lanças de fogo e as atira nas pernas do monstro, mas ele pula sobre elas facilmente. Diz para ele sair imediatamente porque a armadilha de teletransporte pode não conseguir parar o monstro. Errol diz que pode derrotá-lo, mas Balde diz que o monstro vai desviar de todos os ataques. Errol diz que ele só pode desviar dos ataques de direção. Elas atingem as pernas do superior por trás, fazendo-o cair no chão. Errol então o finaliza usando o feitiço de erupção, sem deixar vestígios. Os Minotauros superiores são usados em exames de promoção para alunos de elite da segunda série, e Errol mostrou habilidade suficiente para acompanhá-los. Ele pensa que alguém tão talentoso não pode ser sem classe. Balde diz que ele gabaritou o teste e a partir de amanhã poderá frequentar a aula da segunda série. Mais tarde naquele dia, Kaido se gaba orgulhosamente das conquistas que perguntam por que ele está tão orgulhoso. Kaido responde que Errol é seu mentor, então ele deve se orgulhar de sua força. No entanto, Errol está um pouco desapontado, porque não está satisfeito em fazer o exame. Ele quer fazer o exame em todas as escolas para poder ir para a segunda série em todas elas. E mesmo que seus amigos fiquem chocados ao ouvir isso, eles sabem que é isso que devem esperar de Errol.
Na manhã seguinte, Errol não perde tempo e alcança a professora da turma azul, pedindo para ela deixá-lo fazer um exame de promoção para que ele possa ascender à próxima série. Mas a professora diz que esses exames acontecem apenas uma vez por ano, e quando ocorrerem, ele será bem-vindo para se inscrever e se testar. Errol não a deixaria ir tão fácil, porém, e afirma que sabe sobre o mas eles só a usam para alunos excepcionais, que são 1 em 1 milhão em termos de suas habilidades. Errol diz a ela para ver sua magia uma vez, e decidir por si mesma. A professora se vira com um suspiro, e julgará se ele é digno de uma promoção. Errol faz uma careta alegando que frequentar essas aulas estúpidas é a pior coisa que ele poderia fazer agora. Isso realmente irrita a professora, e ela começa a gritar. Ele responde que a aula dela pode ser útil para alunos que estão aprendendo magia básica, mas para ele são chatas e repetitivas. O rosto da professora azul fica vermelho, dizendo a Errol que ela decidirá se a magia dele é básica ou não. A isca de raiva de Errol se mostra bem sucedida, e ele solta um suspiro de alívio, feliz por finalmente poder aprender magia mais avançada após seu exame. Observa de cima, perguntando-se por que Errol irritaria Hengel, a professora da Escola Azul, já que ela estava a um passo de se tornar uma arquimaga, uma classe suprema para qualquer mago, permanecendo desafiador na arena. Hengel diz que as regras são simples, nenhum ataque físico é permitido, e se ele vencer a batalha simulada, ela o deixará fazer o exame de promoção. Errol simplesmente acena com a cabeça da vitória. Isso realmente irrita a instrutora, que se pergunta o quão arrogante alguém pode ser diante de uma arquimaga em potencial. Ela decide resolver tudo na própria arena, e assim que a batalha começa, ela usa um terrível feitiço de gelo que cria um vórtice gélido ao redor de Errol. Os ventos são tão gelados que é difícil até para Kufa, sentada lá em cima, respirar sem engasgar. Ela pede a Deus que Errol gelo no processo. Hengel sorri, afirmando que, como todos os outros, até Errol parece ser só latido e nenhuma mordida. Ela volta sua atenção para Kufa e diz que, sempre que estiver em uma batalha simulada, deve começar com um feitiço forte para tentar pegar o oponente desprevenido e encerrar a luta o mais rápido possível. Antes que ela pudesse celebrar sua vitória, porém, o gelo começa a lascar enquanto Errol o atravessa com um soco. Hengel percebe que Errol o protegeu do pior de seu ataque. Ela o elogia por ser rápido, mas afirma que isso não será suficiente para ajudá-lo a vencer. Errol afirma que nunca saberá a menos que tente, e com isso, ele produz estilhaços de gelo. Estilhaços de gelo são a magia mais básica que um iniciante aprende, mas Kufa fica chocada quando Errol dobra a quantidade de estilhaços de gelo que já havia produzido, enquanto Hengel sorri, afirmando que não é ruim para um novo aluno, mas não é nem de longe forte o suficiente para causar-lhe problemas. Em vez de se defender com uma parede de gelo, ela decide. Os estilhaços de gelo explodem no ar, colidindo uns com os outros, e Errol percebe que deveria ter esperado isso de uma instrutora, e que talvez a estivesse subestimando. Hengel derrete pontuação no exame de entrada, e sabe que estilhaços de gelo são provavelmente seu feitiço principal, mas ela afirma que não funcionará nela, já que Errol não cede, porém afirmando que nunca saberá a menos que teste. Com isso, ele se prepara para outra saraivada de estilhaços de gelo, mas desta vez ele dobra a quantidade, centenas deles quando quiser. Kufa não consegue acreditar no nível em que essas duas pessoas estão lutando, mas Errol ainda não terminou. Ele de repente produz 100 estilhaços de gelo à direita de surpresa, pois ela percebe que multiplicar estilhaços de gelo é fácil o suficiente, mas mudar sua direção requer uma conjuração de feitiço complexa. Ela usa uma parede de gelo para se defender da barragem. Ela fica confusa com o fato de que os estilhaços de gelo de Errol parecem tão fortes quanto antes, mesmo que seu poder devesse diminuir quanto mais ele os multiplica. Ela, no entanto, joga uma cartada. Ela sabe que Errol não consegue quebrar sua parede de gelo, então ela preserva sua mana, esperando por um ataque final forte para terminar. Errol, quando suas reservas de mana estiverem esgotadas. Antes que ela pudesse pensar em seu último feitiço, Errol decide usar seu último feitiço em vez disso. Hengel fica confusa, pois está certa de que Errol não pode quebrar suas paredes de gelo grossas, e ele não deveria ter energia suficiente. Mas Errol planejou tudo desde agora, pois ela está presa em suas próprias paredes, e ele usa uma enorme lança de gelo acima dela. Antes de atingi-la, Hengel pânica e usa sua barreira de gelo, mas ela não é forte o suficiente para bloquear completamente a lança, e esta quebra a barreira. Errol bate em Hengel com um bang, soltando um suspiro de alívio, dizendo que vencê-la foi realmente difícil, enquanto Kufa fica chocado, percebendo que um aluno acabou de vencer um professor da academia. Depois disso, ele encontra todos eles ao ar livre, onde Kufa conta aos outros dois que Hengel decidiu promover Errol sem fazer o exame de promoção. Kaito torce por ele, mas Errol ainda não terminou. Ele imediatamente fixa os olhos em Khalid e a Escola Verde. Colette acompanha ele para se encontrar com um professor da Escola Verde, e Errol pede sua permissão para fazer o exame de promoção. Ela nega, dizendo que ele pode tentar sua sorte quando acontecerem. Errol reclama que se ela der a ele a recomendação, ele pode fazer o exame de promoção e pergunta se ela quer ver sua magia. O professor não recua, dizendo que outras escolas podem ter suas regras, mas eles têm as suas próprias, onde não permitem que ninguém faça o exame de promoção fora do cronograma.
Errol reclama que deve haver alguma maneira de fazer os exames de promoção antes do tempo, e o professor responde frustrado que apenas o diretor pode permitir que ele faça os exames. Errol começa a pensar sobre como abordar o diretor, mas o professor diz para ele nem sequer considerar isso, pois o diretor é uma pessoa muito ocupada, e se ele desperdiçar seu tempo, isso poderia levá-lo à expulsão da escola. Errol percebe que não pode correr esse risco, mas Khalid então diz a ele que há outra maneira de se encontrar com o diretor. Ela afirma que a corrida de voo está chegando muito em breve e todo ano o vencedor recebe pessoalmente o prêmio do diretor. Errol pensa que é um ótimo plano, pois assim ele poderia mostrar ao diretor suas habilidades e pedir uma promoção. O professor Verde sorri, dizendo que ele está pensando adiantado, pois a corrida terá mais de 300 participantes e ganhar não será tão fácil, mas Errol afirma que vai ganhar a corrida de qualquer jeito. Finalmente, o dia da corrida chega e todos os participantes entram em linha enquanto o comentarista apresenta o diretor da escola, que cumprimenta todos eles e diz para eles terem um jogo limpo sem se machucarem. Antes que a corrida possa começar, o menino loiro de antes volta a Errol, perguntando se ele está ali para se tornar um palhaço, mas Errol nem o reconhece. Isso enfurece o menino, que diz que ele é Sky e vai se tornar o mágico mais rápido do mundo. Com isso, a corrida finalmente começa e os corredores levantam voos, colidindo uns com os outros e caindo, enquanto os melhores sobem acima dos demais e começam a fazer seu caminho pelo traçado. Um dos participantes voa como um foguete, mas perde o controle, então bate nas paredes e é desclassificado. 15 dos 15 participantes estão liderando o pelotão, com a maioria das caras conhecidas dos lotes superiores. Mas um dos professores percebe que há duas novas caras no meio, ambas do primeiro ano. Eles acabam sendo Errol e Sky, e Sky fica surpreso ao ver que Errol consegue manter-se com eles. Mas Errol responde que todos estão se movendo muito devagar agora. Sky parece confuso, mas Errol diz a ele que é uma corrida longa, e se eles forem ao máximo desde o início, vão diminuir no final e não terão energia para terminar. Eles continuam se movendo a um ritmo constante quando chegam ao primeiro trecho difícil, onde precisam manobrar por uma porta estreita e depois tomar um ângulo agudo. Alguns dos corredores avançam, mas não conseguem fazer as curvas, resultando em quedas nos lagos, enquanto Sky usa sua própria estratégia, ficando no meio do pelotão, o que lhe dá a posição ideal para fazer uma boa curva. Depois de fazer a curva, ele ri consigo mesmo, pensando que Errol provavelmente já está perdido. Mas para sua surpresa, Errol está conseguindo permanecer lá com ele, logo na liderança do pelotão. Dione, que também é a vencedora das 4 corridas anteriores, sai na frente dos outros, mas para sua surpresa, tanto Errol quanto Sky, que são supostos a serem recrutas no primeiro ano, conseguiram manter-se nos calcanhares de Dione. Mesmo Dione parece um pouco surpresa que 2 recrutas do primeiro ano conseguiram acompanhar a pessoa mais rápida do 4º ano. Sky começa a lutar com a velocidade, mas recusa-se a baixar a guarda e avança. Mas Dion revela que ainda não estava indo ao máximo. Ela aumenta a velocidade e passa na frente, enquanto Sky lentamente começa a esgotar o fôlego, suando enquanto tenta muito duro permanecer na corrida. Mas é inútil, pois ele esgota toda a sua manas. O professor da Escola Amarela elogia Sky, dizendo que ele pode fazer grandes coisas se continuar trabalhando nele mesmo. Mas para sua surpresa, Errol ainda está bem atrás de Dione. Ela fica surpresa ao ver que alguém ainda pode seguir seu ritmo, então decide aumentar a velocidade. Errol percebe que seus 2 meses de treinamento não são suficientes para vencer essa garota, então decide tirar sua carta de trunfo. Ele começa a usar magia para criar bolhas de ar sob seus pés e começa a pular nelas, o que lhe dá o impulso necessário para manter seu ritmo com Dione. O comentarista fica confuso, pois não entende o que está acontecendo, mas o instrutor de magia de luz tem instintos afiados, e ele explica a magia que Errol está usando. Ele afirma que para gerar esse tipo de elevação, alguém precisaria ter a força muscular de um guerreiro supremo, o que é confuso. Eles ainda não sabem que Errol nunca perde o dia de musculação e continua dando Dione uma dura competição. Mas o instrutor de magia de luz afirma que eles precisam diminuir logo, pois estão no ponto de casa e terão que fazer uma curva aguda novamente para correr em direção à linha final. Mas a velocidade atual não permitirá que eles façam isso, e podem colidir. Dione sabe muito bem que precisam diminuir, mas também sabe que quem diminuir primeiro estará em desvantagem. Ela continua sua velocidade por mais tempo que pode, mas então decide diminuir, pois não há forma de fazer a curva de outra maneira. Errol, porém, não se importa e corre para a curva e empurra o ar para fazer a curva aguda. Com isso, ele consegue cruzar a linha de chegada na primeira posição, vencendo a corrida enquanto Dione vem. Em vez de ser um perdedor chateado, ela estende a mão para Errol, parabenizando-o pela vitória e desejando-lhe boa sorte no futuro. Um pouco depois, Sky também alcança a linha de chegada na terceira posição, mas está muito cansado para dizer algo, simplesmente caindo no chão. Um pouco depois, o diretor entrega a Errol sua medalha e seu certificado, e Errol aproveita a oportunidade para pedir ao diretor uma promoção para o 2º ano. O diretor sorri, dizendo que ele mostrou que é um aluno exemplar e está livre para ser promovido ao 2º ano. Com isso, Errol completa a promoção nas escolas Verde, Vermelha e Azul, o que significa que apenas 3 escolas restam.
Após garantir as promoções nas escolas verde, vermelha e azul, Errol dirige sua atenção para a Escola da Terra como seu próximo passo. Ele entra no departamento e vai diretamente à recepção, onde imediatamente pergunta à recepcionista qual é o caminho mais rápido para conseguir uma promoção. Ela pensa por um momento antes de responder que participar da assembleia anual e mostrar suas habilidades seria o primeiro passo para fazer isso. Os olhos de Errol brilham quando ele diz à recepcionista para registrá-lo para isso, mas a recepcionista informa que infelizmente essa oportunidade já passou e as inscrições para a assembleia já terminaram. Errol não pode acreditar no que houve e começa a fazer várias perguntas, tentando encontrar uma saída para esse problema, pois sem sua promoção ele teria que assistir aulas sem sentido por completo. Ele continua negociando com a recepcionista, que o avisa firmemente para ir embora, pois ela não tem como admiti-lo. Ele implora por uma chance, prometendo que está pronto para fazer qualquer coisa para entrar na assembleia. Então o professor Alto o chama de trás e pergunta por que ele quer tanto participar da assembleia. Errol responde que quer uma promoção, o que faz o professor rir, e ele responde que Errol pode participar da assembleia se tornar seu assistente de pesquisa. Os olhos de Errol brilham, e ele aceita imediatamente a posição antes de voltar para a recepcionista, que balança a cabeça decepcionada, perguntando a Errol se ele tem a menor ideia do que acabou de se meter. Errol fica confuso e pede mais detalhes. Então a recepcionista revela que o homem era o professor Hogg, que é o melhor em controlar golpes e ama apresentá-los durante as assembleias. Mas diferente dos outros professores, ele gosta de realizar batalhas com seus golpes. Errol não acha nada errado com isso, mas a recepcionista revela que os oponentes dos golpes não são outros golpes, mas na verdade os alunos que decidem se tornar seus assistentes de pesquisa. É então que Errol percebe que acabou de ser enganado para se tornar carne de canhão, e a recepcionista pergunta se ele ainda quer se registrar para a assembleia. Para sua surpresa, em vez de recuar, Errol reforça sua decisão, dizendo que não se importa se terá que enfrentar um golpe. Se for a única maneira de entrar na assembleia, ele está disposto a arriscar. A recepcionista fica chocada com isso, mas não tem outra opção além de deixá-lo se registrar. 1 ou 2 dias depois, finalmente o dia da assembleia chega, e todos se preparam para apresentar suas habilidades através da magia de terra. Alguns criam belas cisnes, alguns criam cenários de um livro de histórias, enquanto algum idiota decide construir uma fortaleza de areia. Finalmente, a vez do professor Hogg chega e um silêncio cai sobre a multidão enquanto eles se perguntam quem será seu novo alvo. Kufa ouve a audiência falando sobre como o professor Hogg tortura estudantes todos os anos na assembleia. E desta vez parece ter encontrado um recruta. Kufa fica terrivelmente assustado ao ouvir isso, e ora para Errol estar seguro. Professor Hogg imediatamente cria 3 golpes de batalha no piscar de um olho, impressionando a audiência. Kaido nota que esses golpes parecem diferentes dos que eles viram em seus vilarejos, e Khalid responde que é porque são golpes de batalha, não os normais. Rogue então se vira para Errol e ordena que ele tire seus golpes para que a batalha possa começar. Surpreendentemente, Errol chama seu golpe pelo nome Alpha, mas ao contrário dos golpes de Rogue que parecem feitos de lama e terra, Alpha parece mais como um Ranger de poder. A audiência fica animada para ver isso, pois não há regras dizendo que os golpes devem ser feitos de lama. Errol explica que criou o golpe com materiais que encontrou durante sua jornada e combinou-os através da alquimia para produzir uma boa armadura, após o qual usou magia de terra para controlar sua criação, então deveria ser um golpe válido. Rogue simplesmente ri disso, dizendo a Errol para parar de brincar, pois não há forma de ele controlar um corpo tão pesado com magia de terra e deve haver um humano escondido dentro da armadura. Com isso, ele tira o capacete, apenas para encontrar escuridão olhando de volta para ele. Errol coloca o capacete de volta, enquanto Rogue afirma que as partes metálicas parecem muito leves para ter qualquer resistência, e afirma que mesmo que seja claro que Errol colocou muito esforço nisso, sua criação não seria capaz de sobreviver a um único golpe de Rogue. Errol diz para ele calar a boca e dar o troco. Rogue imediatamente ordena seu golpe a atacar e destruir tudo o que vier em seu caminho. Imediatamente, um dos golpes de terra salta em ação e corre diretamente para Alpha com incrível velocidade antes de alvejar seu rosto, esperando acabar com a luta em um único golpe. Alpha, no entanto, simplesmente agarra seu soco nas mãos sem sequer se mover de sua posição. Isso foi suficiente para fazer o golpe se desintegrar como se fosse um monstro de cerâmica. Rogue não pode acreditar no que vê, pois seus golpes são os mais fortes da academia inteira, e não há forma que o fraco e metálico golpe de Errol possa derrotar seu monstro sólido. Ele rapidamente atribui isso à sorte e diz a Errol que agora ele vai ficar sério. Ele usa sua magia para reparar o dano feito no primeiro golpe, antes de reforçar todos os seus golpes ao máximo. Com isso, ele ordena que todos os seus golpes ataquem ao mesmo tempo, rindo enquanto afirma que sua maior característica é sua grande reserva de mana, com a qual ele pode controlar múltiplos golpes ao mesmo tempo. E agora, com todos os 4 golpes atacando ao mesmo tempo, Errol não saberá contra qual ataque se defender, garantindo uma vitória garantida. Errol não desiste facilmente, no entanto, e decide que a melhor maneira de lidar com vários atacantes é trazer uma espada para uma luta de punhos. Ele imediatamente cria 2 espadas para o golpe, que Alpha agarra e se prepara para o ataque.
Rogue ainda está confiante de que até mesmo armas não serão capazes de salvar seu traseiro, mas para sua surpresa e horror, Alpha consegue destruir todos os 4 golpes com um único corte de suas espadas, não apenas destruindo os golpes, mas também as esperanças, sonhos e confiança de Rogue. Rogue afirma que não há forma de um golpe se mover tão rápido com a graça de um lutador e usar movimentos tão complexos com uma arma. Hero afirma que normalmente ele estaria correto se estivessem falando sobre um golpe normal, mas seu golpe é construído de forma diferente. Ele afirma que a armadura leve do golpe dá a ele velocidade e que as articulações flexíveis fornecem movimento fácil e ágil. Com algumas alquimias básicas, eles podem otimizar a armadura para ser tão leve quanto possível, o que significaria que sua magia de terra seria 2 vezes mais forte e consumiria menos mana do que o normal. Rogue percebe que Erel faz sentido, afirmando que teoricamente Erel não está errado, mas ele nunca tentou isso para verificar por si mesmo. Erel ajuda Rogue a se levantar do chão e pergunta se agora ele será elegível para uma promoção, mas Rogue afirma que assistentes não são elegíveis para exames de promoção. Erol estava prestes a bater o saco nesse cara quando Rogue adiciona que se ele se juntar ao laboratório de seus golpes, ele pessoalmente irá conversar com o diretor para permitir que ele pule uma classe. Erol não está muito entusiasmado, mas concorda em fazer isso se for a única maneira de subir. Próximo em sua agenda era passar no exame de promoção da Escola de Magia de Luz. Felizmente, ele tem a oportunidade de se apresentar diretamente para os exames lá e se encontra com uma professora fofoqueira que é cega, mas consegue ver a mana de todos os seres vivos ao seu redor. Ela fica surpresa ao ver Erol com sua reserva infinita de mana, e isso não é tudo. Ela fica chocada ao ver que há magias de diferentes afinidades dentro dele, o que tecnicamente não deveria ser possível, mas ele está conseguindo manter tudo em equilíbrio. Ela decide ignorar isso por agora e leva-o ao local do exame, que está fora dos limites. Ela afirma que precisam descer para o subterrâneo para o exame de promoção, e enquanto descem, ela diz a ele para ser cuidadoso, pois este era um local de sepultamento, o que significa que monstros mortos-vivos podem aparecer de qualquer lugar. Erol rapidamente puxa sua magia de luz para dar um pouco de luz, e a professora o avisa para ser cuidadoso, pois monstros mortos-vivos iriam imediatamente se aproximar dele para apagar qualquer magia de luz. Ele diz para ela não se preocupar, e assim que os esqueletos mortos-vivos chegam perto dele, ele simplesmente usa sua magia de raio sagrado para destruí-los. Um após o outro, ele continua destruindo monstros, matando cada um sem falhar. A mulher cega fica surpresa com a força de seus feitiços e avisa ele para conservar sua mana. Caso contrário, ele acabaria sem antes de conseguirem sair deste lugar. Erol diz para ela não se preocupar, pois ele só usou 1% de sua mana e pergunta quando eles vão chegar ao local do exame. A mulher cega suspira e afirma que o exame em si era vencer os monstros que eles enfrentariam ao descerem, e ele já passou. Erol fica surpreso que o exame foi tão fácil, mas ele não é daqueles que reclamam, então eles começam a subir. De repente, Erol sente algo e usa sua magia de luz atrás dele, revelando um monstro morto-vivo que claramente é o chefe aqui, pois está usando roupas melhores. A mulher cega fica surpresa, pois apenas esqueletos mortos-vivos avançados podem esconder sua aura, e nenhum monstro avançado deveria estar neste nível do subterrâneo. O esqueleto estava prestes a dar seu monólogo vilão, mas Erol não tem muito tempo e dispara o feitiço de raio sagrado nele. Isso irrita o monstro, mas ele afirma que feitiços tão simples como esse não funcionarão nele. Erol concorda com ele e puxa um feitiço avançado chamado Cruz Sagrada e usa-o no monstro, destruindo-o com um único movimento. Enquanto subem, a mulher cega explica a Erol que o monstro que acabou de derrotar era um esqueleto avançado, mas Erol afirma que ele não era muito mais forte do que os esqueletos normais e a única coisa diferente nele era o fato de que ele podia falar. A mulher cega suspira e diz a Erol que ele passou no exame de promoção e será promovido para o próximo ano. Com isso, Erol segue para a próxima escola de magia escura, apenas para perceber que eles não organizam exames de promoção. Irritado, ele senta para estudar quando Lada decide incomodá-lo e é acertada na cabeça. Ela afirma que eles tinham um sistema de exames de promoção antes, mas como eles não recebem muitos alunos, o sistema caiu completamente. Erol solta um suspiro de irritação quando nota uma porta de madeira pesada inscrita com feitiços. Ele pergunta o que a sala é e Lota explica que, diferente de outros feitiços mágicos, a magia escura suga a vida dos seres vivos. Então eles tentam seus feitiços mais fortes dentro dessa câmara para garantir que ninguém seja ferido no processo. Isso parece excitante para Erol, que decide pegar um dos mais velhos grifos que viu na biblioteca e vai para a sala para tentar alguns feitiços. O livro não tem nome e nem informações sobre o autor. No momento em que ele abre o livro, uma onda intensa de mana sai dele e desaparece. Erol imediatamente percebe que algo forte e ominoso acabou de escapar do livro, e sua intuição estava certa, pois ele vê um demônio flutuando no ar. O demônio afirma que estava preso nesse livro por uma eternidade, mas finalmente Erol abriu o livro que o libertou de seus laços. Decide agradecer a Erol por isso, oferecendo-se para ser seu primeiro alvo e beber seu sangue.
Errol, no entanto, imediatamente defende o ataque bloqueando-o com sua varinha. Ele diz ao demônio que não seria muito fácil escapar daqui e tenta atingi-lo com um feitiço de bola de fogo, mas para sua surpresa, nada sai da varinha. O demônio ri e aponta para um círculo mágico que ele criou, forçando Errol dentro de um campo de barreira antimágica. Ele ri de Errol, afirmando que agora Errol não pode fazer nada, mas Errol decide simplesmente dar uma surra no demônio. O demônio ri ao saber que feiticeiros são péssimos em combate corpo a corpo, mas antes que ele sequer piscasse, Errol o decapitava. Isso realmente o surpreendeu, pois ele não podia acreditar que um mágico cortou sua cabeça com um bastão. Ele reanexa sua cabeça e diz para Errol que mesmo sendo um cavaleiro mágico, ele não será capaz de derrotá-lo. Mas Errol proclama orgulhosamente ser uma pessoa sem classe, e então começa a atacar o demônio sem piedade. No início, o demônio ri ao dizer que tem uma reserva de mana infinita, mas logo sua mana começa a diminuir, e ele começa a ficar cada vez menor, enquanto Errol continua seu ataque. Finalmente, ele fica do tamanho de um rato e começa a implorar a Errol para parar, caso contrário desapareceria completamente. Errol decide parar, mas usa um selo de servidão para tornar o demônio seu escravo. Isso seria cancelado hoje, mas na época estava tudo bem. O demônio não gosta muito disso, mas toda vez que reclama, é queimado por uma magia de fogo devido ao seu selo de servidão. Lada entra no quarto após ouvir o barulho e fica chocada ao ver que Errol capturou um demônio. Ela nomeia o demônio Mad e mostra para seu grupo de crianças pequenas. 6 meses depois, chega o grande festival e Kaito pergunta a Errol se ele participará da batalha das 6 escolas. Eles começam a discutir sobre qual escola verá Errol lutando. Enquanto Errol pergunta se pode usar todas as magias que quiser, Matt explica que essa competição é entre uma escola de magia contra outra. Então ele terá que escolher um tipo específico de magia. Errol decide que só se reunirá com os diretores uma vez, e então decidirá qual magia usar nessa competição. Passam alguns dias e Errol acorda um dia após sonhar sobre tudo o que passou durante seu tempo na Academia Mágica. Ele conta para Mad que ainda não decidiu por qual escola vai lutar, e Matt diz que ele terá que tomar uma decisão em breve. Na academia, os diretores de cada uma das 6 escolas estão reunidos para anunciar o campeão de suas escolas, pois este campeonato acontece principalmente entre os melhores alunos do primeiro ano de cada escola. Cada um começa a falar sobre como acreditam que será sua escola que vai ganhar e levar o troféu para casa. Mas eles notam que o diretor da escola de magia negra está faltando. Eles ficam completamente confusos, pois é um grande dia para cada instituição, mas nunca entenderam bem a escola de magia negra. Até hoje eles têm dificuldade em determinar quem é um aluno de sua instituição, quem é um professor e até mesmo se eles ensinam algo. Quando começam a se preocupar com seus alunos chegando tarde, Errol entra pela porta e começa a caminhar em direção a eles, dizendo que está pronto para a reunião. Naquele momento, todos os professores da escola afirmam que Errol será o campeão representando sua escola. Isso confunde e surpreende todos, pois todos pensam que Errol pertence à sua escola. Mas antes que o problema pudesse ser resolvido, o som de uma enorme explosão na cidade sacode todos ao extremo. Errol imediatamente percebe que algo deu muito errado e se preocupa com a segurança de seus amigos. No campo principal, Kaul, Kaido e Kufan estavam ajudando a preparar tudo quando Kufan repentinamente nota algo além das paredes do campo. Kaido e os outros imediatamente se voltam confusos para ver um gigante lagarto pegando uma série de goblins menores. Kaido se pergunta se é um monstro controlado pela escola de magia negra para remover qualquer monstro do campo, mas sua confusão se transforma em horror. Quando o lagarto simplesmente engole os monstros direto pelo seu pescoço antes de tentar entrar no campo, Kaito grita com todos sobre a iminente ameaça e imediatamente caos se instala, com todos os estudantes presentes no campo correndo para a escola em busca de segurança. Ao perceber que as pessoas podem estar em perigo, Errol imediatamente voa para descobrir o que aconteceu, e os professores imediatamente o seguem. Com o mestre da escola de vento voando ao lado dele, enquanto os outros correm para o campo, os estudantes se debatem em todas as direções, tentando escapar da certa morte. Mas o garoto de fogo, que Errol considera forte o suficiente para lidar com o monstro, se posiciona diante dele, disparando ataques um após o outro no lagarto. Para seu horror, seus golpes não machucam nem um pouco o monstro, que continua avançando em direção ao garoto. Ele estaria morto se não fosse por Daoni da escola de vento, que aparece como um falcão e salva o garoto, dizendo para ele se abaixar se quer viver. O garoto agora está totalmente derrotado após estragar tudo na frente dos Hus, e pede desculpas a ela, prometendo não fazer mais truques assim. Enquanto isso, Kufa, Cal e Kaito correm para a saída quando Cal tropeça em uma pedra e cai no chão. Kaito e Kufa param imediatamente para ajudá-la a levantar, mas Kaido percebe que o monstro está muito perto para eles simplesmente tentarem fugir neste ponto. Kufa imediatamente saca sua varinha e tenta usar um feitiço de parede de gelo, bloqueando o caminho do lagarto. Por um momento, eles pensam que comprou algum tempo importante para si mesmos, mas no próximo momento, o lagarto facilmente quebra a parede, continuando seu caminho destrutivo em direção a eles.
Kaido decide tentar sua sorte também, e usa um ataque modificado que Arrow ensinou a ele. Mas até mesmo isso não serve de uso, já que o monstro devora tudo como nada. Chama-se de muito assustada neste ponto, mas de repente ela se lembra que Arrow disse para ter fé em si mesma e lutar até o fim. Inspirada por isso, ela se apoia em seus pés vacilantes, forçando-se a enfrentar seus medos e usa seu ataque de tornado mais forte contra o monstro. Para sua surpresa, o monstro não se move nem 1 centímetro. E neste ponto, Cal sorri para sua fraqueza, dizendo que está feliz em pelo menos ter lutado até o fim sem se preocupar em estragar as coisas. Todos ficam ali completamente derrotados, prontos para enfrentar sua morte. Mas quando o lagarto dispara uma série de tentáculos adiante, nenhum atinge o grupo. Ao ver Arrow saltar entre eles e cortar os tentáculos em pedaços, salvando suas vidas. Ele se vira para eles e sorri, dizendo que fizeram um bom trabalho. Mas a partir daqui, ele vai resolver isso. Os professores restantes chegam ao cenário como uma turma de Power Rangers, e o mestre da Escola de Luz diz aos alunos para correrem para a prefeitura enquanto eles lidam com esta monstruosidade. Arrow pergunta se ele deve ficar e lutar, mas o Mestre do Fogo diz que ele deve retornar também, não se preocupando com eles, já que todos os mestres na academia são de classe superior em sua afinidade mágica. O professor da Escola Azul diz a Arrow que é a responsabilidade dos professores protegerem os alunos de qualquer mal, e é isso que pretendem fazer. O mestre da Escola Amarela afirma que o monstro parece ter sido feito de magia negra, e questiona se o professor da Escola de Magia Negra esteve envolvido nisso. O professor da Escola Vermelha afirma que este monstro pode ser resistente à magia, já que os alunos tentaram, mas falharam em fazer um arranhão na superfície dele. O professor da Escola Azul diz que no final das contas, essas foram feitiços muito fracos usados por alunos do primeiro ano, e sua magia certamente deve ser suficiente para lidar com este monstro feio. O professor da Escola Azul usa seu feitiço de Permafrost, enquanto o professor da Escola de Luz usa seu feitiço Cruzado Sagrado, que primeiro congela o monstro antes de tentar destruí-lo. Mas, para sua surpresa, isso não serve de uso, e o monstro parece tão forte e energético quanto antes. O mestre da Escola Vermelha e o mestre da Escola de Vento decidem tentar sua sorte, usando seus feitiços de forma sinérgica, produzindo um enorme tornado de fogo, que o professor da Escola Azul pensa dever ser suficiente para destruir a maioria dos monstros do planeta. Para sua surpresa, o monstro parece estar completamente imune. De fato, o mestre da Escola de Vento nota que o monstro parece estar ficando ainda maior e mais forte à medida que eles usam seus feitiços nele. Finalmente, o monstro decide retaliar e dispara seus tentáculos neles. Mas o mestre da Escola Amarela imediatamente usa um feitiço de parede de terra para criar uma barreira entre eles, capturando o monstro dentro de uma enorme prisão. Todos ficam aliviados por um momento, pensando que a magia era suficiente para conter o monstro. Mas para seu horror, a parede começa a quebrar. O mestre da Escola Amarela diz a seus colegas que devem encontrar uma maneira de parar isso em breve, já que ele não conseguirá aguentar por muito mais tempo. O mestre do Fogo sugere combinarem todas suas magias ao mesmo tempo e atacarem o monstro esperando que isso o sobrecarregue e destrua completamente. Mas o mestre da Escola de Luz afirma que é uma ideia terrivelmente ruim, já que o monstro parece estar absorvendo e crescendo com o dano mágico, e eles não sabem como forte ele poderia ficar se todos juntos dessem toda a sua energia. O mestre da Escola Azul começa a se preocupar, perguntando como diabos eles vão lutar contra algo assim. Os lagartos conseguem lentamente quebrar sua prisão, enquanto Arrow observa de cima com Mad, percebendo que ele parece ter aprendido todos os feitiços que existem nesta academia. Mad pergunta exatamente o que ele quer dizer com isso, e Arrow afirma que aprendeu todos os feitiços do livro e apenas queria ver o que os mestres eram capazes de fazer e se tinham alguma habilidade mágica que ele ainda não havia aprendido. Agora que viu tudo, ele pensa que aprendeu tudo o que havia para aprender na academia de magia. Matt olha para o lagarto dizendo que não é nenhum monstro simples, mas um demônio do reino dos demônios. E por isso parece ser tão difícil para os professores aqui. Mad diz a Arrow que o monstro tem a capacidade de absorver qualquer coisa que lançam nele e crescer ainda mais e mais através disso. Arrow pergunta o que se eles usarem uma magia tão forte que sobrecarregue o demônio ou usarem ataques físicos tão destrutivos que o monstro nem entenda no primeiro lugar. Matt afirma que ele não acredita que alguém tenha a magia ou habilidades físicas para fazer isso aqui, mas Arrow afirma que ele vai tentar de qualquer jeito. Ele imediatamente conjura uma espada e corre para o monstro, dando um golpe massivo nele, cortando um pedaço enorme dele. Matt fica surpreso que ele conseguiu cortar o lagarto, mas Arrow não está feliz porque momentos depois, o lagarto consegue regenerar a parte danificada. De repente, todos os professores chegam voando em um tapete voador, perguntando a Arrow se ele é um cavaleiro mágico, mas Arrow responde que ele é sem classe. Eles dizem para ele não brincar agora, mas ele diz para eles se afastarem, pois o lagarto ataca pessoas com muita mana, isso é como ele cresce mais forte. Os professores rapidamente percebem que o lagarto está causando todo esse dano na cidade porque está se dirigindo para a prefeitura, onde todos os seus alunos estão presentes simultaneamente. O mestre da Escola Vermelha recusa-se a deixar um aluno atrás para lutar sozinho, mas Arrow diz para eles garantirem que os outros alunos estejam seguros primeiro, pois ele pode cuidar de si mesmo e retardar o monstro.
Os professores relutantemente concordam que eles não são de grande utilidade aqui e decidem ir para a prefeitura. Arrow rapidamente cria uma parede de pedra para capturar o monstro antes de conjurar uma série de golems e usar o ataque Infinite Break ao mesmo tempo. Surpreendentemente, mesmo um ataque tão forte não conseguiu fazer nenhum dano real, já que o golem começa a se regenerar novamente. Neste ponto, Arrow decide tentar sua sorte novamente com magia, e tira sua varinha antes de preparar um ataque de fogo mágico enorme. Matt afirma que não será suficiente, mas Arrow não planeja usar apenas o feitiço de fogo. Para surpresa de todos, ele começa a canalizar através de todas as diferentes circunferências mágicas, uma por uma, antes de combiná-las em uma enorme circunferência LGBTQ. Ele se lembra que seu pai lhe disse para evitar usar essa magia, pois se feita errada poderia ser catastrófica. Mas mais do que isso, Arrow percebe que não parece ter reservas de mana suficientes, e a mana do seu pai deve ser fora do comum. Justo quando pensava que seu plano ia falhar, de repente uma quantidade enorme de mana começa a inundar seu corpo, através do poder da amizade e besteira. Os professores conseguem canalizar a mana de seus alunos para Arrow, que usa o ataque incrivelmente poderoso para destruir tudo abaixo dele, removendo o lagarto da existência em um só golpe. Com isso, os alunos aplaudem enquanto Arrow desce de volta ao chão, enquanto os professores se aglomeram ao seu redor, perguntando como ele conseguiu usar todas as magias ao mesmo tempo, já que essa magia é lendária e apenas Mages Lords podem fazer isso. Ele responde que seu pai é um Mage Lord e lhe disse que apenas dominando a magia de cada escola, uma pessoa pode se tornar um Mage Lord. Os professores logo percebem que seu sistema de estudo parece estar deficiente, já que eles apenas ensinam uma forma de magia aos alunos, o que significa que eles nunca poderiam realmente produzir Mage Lords. De repente, Arrow vê um pedaço pequeno do lagarto ainda se movendo e o pega antes de levá-lo para casa. Ele usa um selo de servidão nele e o torna mais um de seus familiares, útil para eliminar lixo. De repente, Kufa, Kaido e Ku entram pela porta, perguntando se ele vai embora. Arrow diz que ele está de fato indo para casa, já que não há mais nada para aprender aqui. E de casa ele irá para a cidade de monstros e aprender tudo o que puder sobre todos os tipos diferentes de monstros presentes no mundo. Os garotos estão um pouco tristes que Arrow está deixando, mas todos dizem adeus e assistem enquanto Arrow sai ao sol. Voltando para seu vilarejo, ele continua voando em direção ao seu vilarejo. Enquanto Mad pergunta sobre sua família, R responde que ele tem uma família comum, e ambos são simples cidadãos do vilarejo. Matt suspira, dizendo que deve ser orgulhoso, sabendo que o filho de pai sem classe dominou as artes tanto de esgrima quanto de magia. Arrow se vira para ele perguntando por que ele acha que seus pais são sem classe. Matt fica confuso porque obviamente os pais de uma pessoa sem classe devem ser sem classe também, mas Arrow o surpreende revelando que sua mãe é uma santuária de espadas e seu pai é um Mage Lord. Mad fica chocada com isso, perguntando como eles podem ser considerados simples cidadãos então. Arrow afirma que eles se aposentaram há muito tempo de suas vidas de aventuras, e agora vivem confortavelmente nas afastadas. Enquanto voam, Arrow percebe que não serão capazes de chegar ao vilarejo à noite, o que significa que devem encontrar um vilarejo pelo caminho e encontrar um lugar para passar a noite se não quiserem acampar nos bosques. Felizmente, eles acabam encontrando um vilarejo que parece estar bem populado e diretamente no caminho para seu vilarejo. Então ele decide passar a noite lá e seguir novamente no dia seguinte. À medida que a noite cai, Arrow já conseguiu uma sala para si mesmo, e com tudo feito para o dia, ele decide se dar um banho quente refrescante. Todos relaxam no banho quente quando de repente a porta se abre e uma garota entra com uma toalha enrolada ao redor dela. Mad imediatamente fica tenso e se esconde atrás de Arrow, mas Arrow não parece se importar e convida-a a entrar, já que é um banho misto para homens e mulheres. A garota agradece e entra no banho com um suspiro relaxante e se instala antes de perguntar sobre Arrow. Matt sussurra em ouvido de Arrow que há algo errado com essa garota, e ele precisa manter sua guarda alta. Mas ele percebe que Arrow já sabe disso, mas está animado para ver se a garota tem algo novo para mostrar que ele nunca viu antes. Por isso ele não está levantando sua guarda. A garota pergunta sobre o motivo de sua jornada, e Arrow responde sem hesitar que a única coisa que ele quer no mundo é se tornar o mais forte possível. Isso parece interessar a garota, e ela pergunta se ele gosta de lutar. Mas Arrow responde que ele não luta para ganhar. Ele apenas quer ver quanto pode ir longe e qual é o potencial de uma pessoa sem classe. A garota pergunta se Arrow é realmente uma pessoa sem classe, e Arrow responde que sim, e não tem habilidades próprias. Mas isso não o impediu. Ela pergunta se as pessoas fazem piada dele, e Arrow responde honestamente que as pessoas fazem piada dele, mas ele aprendeu a viver com isso e não se incomoda mais. Ele senta e come junto com o lagarto e Mad. Quando Mad pergunta se ele está certo em sua decisão de não visitar o reino, Arrow responde que ele precisa voltar para seus pais primeiro e só então saberá o que precisa fazer. No dia seguinte, quando ele sai da hospedagem e segue seu caminho, a garota da noite passada bloqueia seu caminho novamente, finalmente se apresentando como Princesa Cúria do reino.
ela diz que ele precisa acompanhá-la de volta ao seu reino pelo pedido da rainha. Errol responde que ele não se importa com sua rainha e precisa seguir seu caminho, perguntando por que uma rainha de um país completamente diferente estaria interessada nele. Olha para o chão e afirma que mesmo que ela não saiba o que a rainha quer, deve ser realmente importante, já que ela tem estado procurando um homem sem classe chamado Errol por algum tempo. Errol responde que ele não se importa com isso também e ainda não mudaria de ideia. Kuriha responde que a rainha é uma deusa e não o machucaria. Errol responde que não está preocupado com a rainha machucando ele, embora seriamente duvide que ela possa. Depois de esgotar todas as suas opções, Kuriha decide tomar as rédeas da situação e desaparece instantaneamente antes de reaparecer atrás de Errol e tentar o derrubar. Mas Errol é muito rápido para ela e facilmente evita. Kuriha fica surpresa, mas Errol avisa que se ela quer lutar, ele também não irá se segurar. Com isso, ele prova que é um verdadeiro seguidor da igualdade ao chutar seus ovários, fazendo-a cair no chão. Errol rapidamente olha ao redor e estima que cerca de 10 pessoas estão escondidas nas árvores e diz para elas revelarem-se, já que ele já sabe sobre isso. Um monte de ninjas aparece rapidamente ao redor de Errol e um deles pergunta como ele sabia sobre eles, já que eles estavam usando habilidades de esconder sua presença especial. Errol responde que eles podem tentar esconder sua presença, mas isso não os torna completamente invisíveis e ele ainda pode sentir sua vibração fácil. O líder dos ninjas imediatamente pergunta a Kuriha se ela está bem e começa a se preocupar com ela, chorando sobre o fato de ela ter ficado suja. Kuriha empurra-a, dizendo que precisam focar em capturar Errol e não tratá-lo como um simples homem sem classe. Elas tentam atacá-lo simultaneamente, mas é inútil, já que Errol facilmente derrota todas elas sem se esforçar. Quando todas caem inconscientes no chão, são descobertas pelos reforços enviados pelo mesmo reino, que ficam chocados ao ver um de seus forças elite caído. Elas perguntam o que aconteceu com eles, esperando que tenham sido atacados por forças inimigas, mas Kuriha responde que Errol é o responsável por isso. As outras garotas estão chocadas, perguntando como um único cara, e ainda por cima um perdedor sem classe, pode derrotar lutadores elites como ele sozinho. Antes que pudessem falar mais, Errol sai de trás de uma árvore comendo um arrosado, perguntando se todos pertencem ao mesmo reino. A Senhora Dragão percebe que, embora Errol pareça normal, ele tem uma aura impressionante e imediatamente se apresenta como Princesa Dora, o Senhor Dragão, pedindo a Errol que se renda para ser levado à frente da rainha. A garota besta turga diz para ela não ser tão rápida, pois ela chegou aqui primeiro, então ela deve ter o privilégio de capturá-lo. Errol diz para elas não se lutarem entre si, pois podem atacá-lo todos de uma vez, sob a condição de que devem atacá-lo com suas melhores magias e técnicas. Não dando nenhum segundo de trégua, as garotas concordam e atacam com seus maiores golpes. Mas o resultado é o mesmo. Ambas as equipes de besta e a Senhora Dragão caem no chão derrotadas. Errol está meio desapontado porque nenhuma delas mostrou habilidades notáveis, mas agora começa a se interessar pelo motivo pelo qual esse império quer tanto dele. Kuriha consegue abrir os olhos e diz que sua rainha, a deusa, é a entidade mais forte da Terra, e ele não terá chance contra ela. Isso o faz ainda mais interessado, pois ele se pergunta quais novas habilidades poderia ver lá. Isso é o suficiente para mudar sua mente, e ele decide ir ao reino e ver a rainha pessoalmente. Ele voa até o castelo sozinho e encontra a porta aberta, então ele entra na ponte levadiça apenas para ser cercado por 4 mulheres mais, todas afirmando ser uma das 8 generais imperiais como Kuriha e a Senhora Dragão. Todas parecem ter seus próprios conjuntos de habilidades especiais, e pedem a Errol que simplesmente se renda. Mas 显而易见，他们显然都不是他的对手，并且在他进入王座室之前，轻易地摧毁了他们。8位将军中的最后一位当在他的面前，他正良于他竟然如此轻松地击败了他们4人。但在他甚至还没抽出剑之前，小女王跑过他身边，拥抱了 Errol， 声称自己等这一刻原来是他的姐姐。他费力地想要推开他。当高个子将军对眼前发生的事情感到困惑时， Errol 问他为什么假装是女皇。他的姐姐回答说，他曾向自己承诺要创造一个没有阶级歧视的地方，现在他终于完成了这个承诺。他说从今以后他会永远留在这里啊，并且还派来了他们的父母和妹妹，幸福的家庭一样，在一个魅力的地方生活，没有任何歧视。Estia 本以为 Errol 会高兴地拥抱他，但他却回答说不能这样做，自己是无阶级的。这意味着不受特定能力和阶级的束缚，给了他极大的自由去做任何想做的事情，使他的潜力几乎是无限的。他喜欢投入工作，学习新技能，并努力成为最好的展示。Estia 在最后说 Errol 是一个成年人，可以做任何他想做的事情。然后 Errol 感谢他转身离开，但 Estia 决定使用他的秘密超能力，成为天一，可以控制力的行为。他强迫 Errol 站在原地转过神来面对他。Errol 意识到这真的起作用了，再次面对他。Estia 然后决定想要像阿拉巴马州的家庭那样感觉，现在就要娶她。将军都很正良，
但他大胆地向他不去亲吻。但 Arrow 提了他的脸，告诉他退后。Asta 很困惑，因为他的咒语应该是绝对的。但 Arrow 不是傻瓜，他在耳朵周围设了一个风章，作为噪音消除装置，保护自己不受他的咒语影响。Astia 最终接受了失败。Arrow 吃开了宫殿，承诺很快回来拜访。终于回到了家，下午到达，他的母亲立刻拥抱他，为他的安全而感激。而他的妹妹 Mira 也跳到他身上。Arrow 带着恶魔和年也回来了。那晚 Ray 走进房间，希望有 Arrow 只是谈论了过去1年里学到的东西。他们谈到了发生的一切。Arrow 描述了魔法之城的样子，让他们一直聊到深夜。Ray 希望 Arrow 最终能和他们住在一起，这样他就能更多的和他在一起。然而第二天早上 Narcosis Mira 再次冲进房间，哭着说 Arrow 又留下了一张纸条，这次他要去恶魔之城。Ray 直视为知道组织不了他。Arrow 在 Matt 的陪伴下兴奋地飞向天空，准备去这个新的城市学习全新的东西。但这就是视频的结尾，别忘了点赞和订阅频道，谢谢观看，下次见。